Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre maternidade cristã, um tema muito importante, muito polêmico. E nós temos a honra e o prazer de receber a Bruna, que é uma mamãe maravilhosa, de 3, né? Tá gravidinha do terceiro. E eu vou deixar um espaço para ela se apresentar um pouquinho. Pode falar, Bruna. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar com vocês, meus amigos queridos. Eles já me conhecem, né? Conhecem aí um pouquinho do meu dia a dia. E eu sou mãe de 3, né? Estou aprendendo bastante nessa caminhada aí de mãe de 2. Vou aprender com o novo que está chegando, que eu creio que vai ser um novo desafio. E estou na caminhada com o Senhor Jesus desde que eu nasci, né? Desde a barriga da minha mãe, aprendendo muito, né? Então, as coisas que eu aprendi até chegar aos meus filhos é onde a gente é desafiado por Deus a colocar em prática. Então, é muito aprendizado. Vamos compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem me ensinado até aqui, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E vai ser muito bom. Eu quero aproveitar e deixar uma pergunta para quem nos assiste, né? Pode deixar nos comentários aí o que você acredita que seja ser mãe à luz da fé cristã. Deixa a sua opinião aí. A gente vai tratar de assuntos muito importantes, muito legais, que eu creio que vai trazer luz para muita gente, né? Hoje em dia o mundo está complicado, os valores estão invertidos, mas filhos são bênção. E a gente vai ter uma conversa muito legal com a Bruna sobre isso. Eu quero começar então, vamos falar sobre chamado e vocação. E aí, o nosso primeiro tema aqui. E aí, vamos falar sobre a maternidade como missão divina e escolha pessoal. E aí, eu quero fazer esta pergunta para a Bruna sobre esse tema. Existe, Bruna, uma obrigação espiritual de ter filhos? Obrigação para a mulher em si? Não, não é obrigatório, né? Para a mulher solteira. Agora, a mulher casada é diferente. A mulher solteira, como está lá em Coríntios 7, ela vai viver principalmente para a glória de Deus, para fazer aquilo que não se tem como fazer quando você é casado e você tem filhos. Então, se a mulher é novinha, né? Está ali se preparando para a vida, ela não tem uma obrigação de ser mãe. A gente pode pensar nesse sentido. Que nem Maria. Maria tinha 15 aninhos. Ela ia se casar. Então, quando ela se casasse, não teria como ela fugir da maternidade, na verdade. Esse é o ponto, né? O ponto é que não tinha como fugir disso. Hoje tem como fugir da maternidade. Sim. Não tinha como fugir Naquela antigamente. época não tinha anticoncepcional, né? Não tinha, então não tinha essa pauta de obrigação ou não, porque todas as mulheres entendiam que a maternidade era algo bom, que foi justamente o ponto onde o Senhor trabalhou comigo. No Velho Testamento, as mulheres brigavam por quem tinha mais filho, elas tinham ciúmes de quem não engravidava, queriam dar um jeitinho. Elas tomavam mandrágoras, era o nome de uma... Acho que as mulheres de Jacó, acho que a Raquel pediu, porque a Lia estava tendo filhos e ela não. E aí ela ia atrás dessas mandrágoras, porque dizia que essas mandrágoras ajudavam na fertilidade. Então, naquela época, na época da Bíblia, não se tinha essa mente de é obrigatório ou não. Elas entendiam, é uma questão de mentalidade, uma coisa que é muito importante da gente focar, o mindset. O mindset daquela época todas vamos ter filhos. E as que não têm são justamente as que não são abençoadas. As que não têm filhos é justamente as que têm algum problema com elas. Então, as que não têm, as que não são saudáveis, as que não são prósperas. Era outra mentalidade. E as próprias outras culturas faziam culto à fertilidade. Eles faziam culto, né? Tinha uma adoração à fertilidade. Era outra mentalidade. Por quê? Foi onde o Senhor me fez entender. Porque ter filhos antigamente não era fácil. Deus não abria a madre das mulheres assim tão facilmente. E tem... Tô até aqui me arrepiando. Tem um texto lá em Êxodo
que fala bem no comecinho. Eu vou abrir para vocês se eu conseguir, que as mulheres hebreias lá no Egito, elas eram férteis e as egípcias não. Quando eu li isso, eu entendi. Entendi não, né? O Senhor abriu mais ainda a minha consciência de que quem abre a madre da mulher é Deus, não é o homem, não é a vontade da mulher, não é o anticoncepcional, não é a fertilização, não tem nada a ver. É Ele que gera a vida dentro do útero. Então, elas eram férteis porque o Senhor estava prosperando a semente que viria trazer o Salvador. Então, havia uma promessa de que viria um Salvador através da semente da mulher, através de uma gravidez. Então, as hebreias esperavam isso, elas esperavam essa bênção de ser mãe do Salvador, de ser mãe dele. Então, todas recebiam a maternidade com muita alegria. As egípcias não tinham fertilidade como as hebreias. Por isso que eles aumentaram em número. E o faraó, usado pelo inimigo, vamos matar. Vamos matar, porque senão eles vão nos dominar. Aí a gente entende o quê? Quanto mais filhos, quanto maior o número que vai crescendo daquele povo, mais forte é aquele povo do que o outro que não gera filhos. Então, tem uma questão do Senhor mostrando para nós que o gerar filhos, para Ele, é bênção. Então, o propósito dele é que o reino dele cresça, e não o reino daqueles que não têm salvação. O Senhor não queria que os egípcios crescessem, porque eles iam continuar adorando os deuses deles, fazendo as besteiras deles, fazendo, né, todo tipo de pecado que desagradaria o Senhor teria que trazer juízo sobre eles. Não, o Senhor fez o povo hebreu crescer. Então, a obrigação de ser mãe, não existia essa pauta na Bíblia, todas recebiam com alegria. Hoje, no nosso tempo, como a gente tem controle sobre isso, aí a gente tem a mentalidade de que se eu posso impedir, então eu decido quando eu quero. Mas e onde entra Deus nisso? Onde entra o controle de Deus na minha vida? Foi onde o Senhor também me ensinou sobre isso. Se eu sou casada e o Senhor criou o casamento, e aonde Ele vai dizer, enchei a terra, multiplicai-vos. Ah, mas isso é Velho Testamento. Tudo bem, Velho Testamento. Mas o casamento, ele vai gerar o quê? O prazer sexual. E só vai ficar no prazer sexual a vida toda? Os filhos, ele vem como herança, que é o que a palavra diz. Os filhos são herança do Senhor. Só que não só como herança, eles vêm para mudar a mulher, principalmente. O homem vai mudar junto. Só que a Bíblia fala, que é o que eu vou abrir aqui para ler, que eu separei aqui para ler, para nós, né, termos ali a lembrança do que a palavra do Senhor diz. Quando Timóteo está falando, Paulo está falando com Timóteo, ele está falando que lá em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Salvar-se-á não é salvação eterna, não é a salvação eterna, mas nós seremos salvas de nós mesmas, nós seremos santificadas se a gente permanecer nisso, ou seja, os filhos ele vem para nos moldar, para o Senhor nos usar como ferramenta para nos moldar, mas a gente também pode não permanecer com modéstia no amor e na fé e na santificação. A gente pode mais reclamar do que qualquer outra coisa. Acontece muito, né? Sim. A gente pode mais reclamar e ficar amargurada tendo um filho do que ficar feliz. Porque é muito trabalhoso. Então, é uma questão de cultura mesmo. Não tem uma questão de dizer você é obrigada. Mas a gente entender faz parte do projeto de Deus. O casamento vai gerar um fruto. E o fruto são os filhos. Então, se eu casei e eu não tenho problema com fertilidade, se eu não quero ter filhos, tem uma outra raiz dentro, que é, não quero ter por quê? Porque não tenho dinheiro, porque quero curtir a vida, porque quero passear, porque quero curtir meu marido. Aí onde entra o que o Senhor também me ensinou sobre isso. Isaac e Rebeca ficaram casados 20 anos, até terem um filho.
eles não geravam também. E onde isso me chamou muita atenção, o Senhor falou muito comigo. Bruna, eles não tiveram filhos que eu não abri a madre. Eu deixei eles curtirem o casamento durante 20 anos. Nossa, muito tempo, hein? Dá pra curtir bastante. Curtiram muito. Eles não aguentavam mais curtir. Tanto que Isaac foi orar. Deus, cadê meus filhos? Mas, na verdade, ele foi orar porque a mentalidade era: é a minha semente sendo propagada. Por que o Senhor não está me dando? Então, ele foi pedir a Deus. E quando ele orou, na mesma noite, o Senhor abriu a madre dela. E ele teve 2. Aonde o Senhor também me fez entender. Poxa, eu vou ter um monte de filhos? A gente não quer ter um monte de filhos, porque dói. Eles só tiveram 2. Noé só teve 3. Por quê? Por que para uns Deus deu 12? Para uns não, né? Teve mulher que minha avó teve 9. Jacó teve 12, mas não foi da mesma mulher. Ele teve 4 mulheres. E por que para uns ele deu só 1 ou 2? Porque Deus é soberano, ele faz aquilo que lhe apraz. Os planos e os projetos deles, a gente não tem como entender. Então, se o Senhor tinha o projeto de ter Jacó e Esaú com eles, foi o que o Senhor fez. E acabou. Então, não tinha que ter medo. Mas conversar com Deus sobre o que eu queria. Senhor, terceiro filho agora, eu falei, Senhor, Senhor, eu só quero esse agora. A não ser que o Senhor me diga que o Senhor realmente tem mais um para mandar, porque tem uma pessoa que o Senhor quer trazer a este mundo através da minha união com meu marido, tudo bem, Senhor. Mas a minha vontade é só esse fim, porque gravidez é muito complicado, chato, difícil. Então eu falei para o Senhor qual era a minha vontade, mas que seja feita dele, não a minha. Aí ele fez. Ele fez. Não. No terceiro. Entendeu? Ah, tá. Agora entendeu? já, tipo, né? O quarto, eu tô falando. Tipo, não. se o Senhor quiser um quarto. Eita. Eu tô tipo assim, Senhor, não é o que eu quero. Mas se o Senhor tiver um plano, o Senhor me fala. Você tá entendendo? Sim. Acho legal a gente... Acho legal não, acho que o certo mesmo é nós termos essa relação com Deus de amizade, né? Sim. E estar aberta à vontade soberana dele, mas comunicando a nossa vontade para ele também. É verdade. E aí a gente acabou entrando até, né, nesse segundo tema, que era a comparação entre as visões tradicionais e contemporâneas, né? Porque antigamente as mulheres tinham muitos filhos, né? As avós, as bisavós, aí... Mas isso foi depois de Jesus ter vindo à Terra. Isso que é interessante. Depois que Jesus veio à Terra e foi, né, e cumpriu o plano de salvação, foi aonde explodiu a natalidade. Porque o Senhor quer salvar. Eu não sabia disso. Eu fui descobrir depois de ser mãe. Também não sabia. Estou descobrindo agora com a Bruna. Provavelmente muita gente também está descobrindo agora. Não se todo mundo for pesquisar, antes de Jesus vir, a natalidade era baixa. Porque você falou, né? Noé teve 3 filhos. É mesmo. Por que Noé não teve mais? Porque não era fácil ter filhos. Não era toda mulher que era fértil. Depois que Jesus veio, que explodiu a natalidade. Porque ele queria salvar a humanidade. Que lindo, né? Como eu falo pro meu marido, eu falo, Deus é tão fofinho. Sim. Ele é fofinho. É verdade. É muito interessante quando a gente esmiuça a história para ver o que Deus fez na história. A gente vai entendendo algumas coisas que a gente não entende sem entender a história. Sim, verdade. Então, vamos entrando agora no nosso segundo tema, que é a educação dos filhos na fé. Não é fácil? Não. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da mãe na transmissão dos valores, né, da fé e dos valores cristãos. O que eu tenho entendido é que não tem pessoa mais influente na vida de um filho do que a mãe. Principalmente pequenininho. O pai também. Então, quando ele está bem piquititico, a mãe está ali. Depois dos 3 aninhos, ele fica realmente mais aberto a outras pessoas. Então, o pai, junto com a mãe, é o perfeito, né? É o perfeito que Deus criou. Então, a minha filha, eu começo a ver muitas coisas que ela já está pegando de mim, mas eu também vejo grande influência do meu esposo na vida dela. Então, ela pega muitas coisas do papai também, principalmente as coisas engraçadas, que ela morre de rir. Então, ela pega do papai. Mas as condutas que a mãe tem de puxar eles para a palavra do Senhor, para a fé no Senhor,
E para as correções, vai penetrando, vai penetrando. Por mais que às vezes eles resistam, mas você vai vendo, não é no comecinho, né? Depois dos 3 aninhos que dá para começar a ver alguma coisinha ali, já você está plantando ali, brotando ali no coração. Então, a gente é influente, só que, como a mãe não tem tempo mais para ficar com a criança o tanto que ela precisaria, então a criança, na verdade, ela não tem ela tem influência de muita gente. E isso é uma coisa básica da vida. Ela vai absorver de quem ela mais recebe influência. Então, o maior problema da nossa sociedade é que as crianças ficam mais tempo longe dos pais do que perto dos pais. Então, e é muito complicado de mudar isso, porque a gente entrou numa cultura assim que para mudar isso não vai mudar mais. Não vai mudar mais. Já era. Então, a mãe que é crente, ela tem que entender que quando o filho chega em casa, se tem 2 horinhas ali, ela tem que aproveitar isso. Senão, como é que vai ser? Por quê? Porque por mais que ele fique o dia inteiro, se ela aproveitar bem essas 2 horinhas, só que aí ela tem que fazer outras coisas. Então, é muito complicado. Como é que ela vai fazer? Se ela quando chega em casa, só tem 2 horinhas com a criança. Então, ela tem que fazer o máximo para plantar ali tudo que ela puder no filho com relação à fé. Com relação à vida de cidadão, isso naturalmente a mãe vai plantando, porque a gente é um ser social, então a gente vai plantando isso naturalmente. As regras sociais, aquilo que a gente entende por ser civilizado, né? Como comer, o que não podemos fazer, de regras sociais, naturalmente a gente vai plantando. Agora, a fé, a palavra de Deus, a gente tem que fazer esforço para isso. Se você não fizer esforço para isso, nem você se alimenta, que dirá você vai alimentar seu filho. É verdade. Nem você se alimenta, você vai alimentar seu filho. Então, no meu caso, que também, como fico o dia inteiro com eles, eu também tenho que fazer esforço porque é uma luta contra mim mesma. Então, eu tenho que me esforçar para plantar neles a palavra de Deus. E como eu fico com eles, eu me desgasto com eles, nem sempre também eu vou me alimentar sozinha. Então, eu me alimento junto com eles, da palavra de Deus. São coisas que, o mais simplificado possível, que foi o que o Senhor me fez entender, o mais simplificado possível, eu gostava de fazer os teatrinhos. Eu não conseguia fazer os teatrinhos mais com tanta frequência, como eu fazia com a Mimi, que eu fazia 3 vezes por semana o teatrinho. Ela já está um pouquinho maior. Então, no caso dela, que já tem 4 anos, tem que aumentar um pouquinho a frequência, porque ela já está entendendo mais do que o Ravi. O Ravi ele tem que estar junto. O Ravi tem 1 ano e 3 meses. A Melissa vai fazer 4. Então, o Ravi tem que estar junto porque ele tem que ter o hábito. Ele tem que entender que a Bíblia é importantíssima. A Bíblia é importante. A ponto da Melissa falar para mim, esse é o objetivo dos pais. A ponto dos filhos olharem e falar, mamãe, faz tempo que a gente não lê a Bíblia, mamãe. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. Isso é o objetivo. O objetivo é você não vai ser... não é a palavra perfeita. Você não vai ser constante todo dia. Você vai falhar. Vai falhar. Só que se você mantém uma constância de sempre voltar, volta, eles percebem isso. E eles começam a te falar, mamãe, faz tempo que a gente não leu a Bíblia. Por quê? Porque a gente não conseguiu essa semana, porque eu tive que fazer... A gente está nas mudanças, né? Eu tive que arrumar a casa, então eu precisava desse tempo. E a gente praticamente não leu a Bíblia. Então ela vai e fala, mamãe, você precisa ler a Bíblia, mamãe. E eu sempre falo, filha, é verdade, a gente não pode ficar sem ler a Bíblia, filha. Ai, que fofo, gente. Então vai se cobrando... Criar essa cultura de entender que isso aqui é a coisa mais importante. E lembrar a criança, é o alimento do nosso coração. Eles não entendem no começo, mas depois eles começam a entender alguma coisinha. E é esse alguma coisinha que o Espírito Santo está ali tratando. A pergunta era qual? A influência da mãe, né? É, o papel da mãe na transmissão da fé e dos valores cristãos. O nosso papel é marcar, né? Marcar. Que a coisa mais importante é a leitura da palavra e a oração e o cantar. Porque cantar prepara para orar. O cantar prepara para ler. Na minha casa, se eu for tentar fazer os 3 juntos, geralmente não dá. O que eu reparei é que eu tenho que ler a Bíblia em outro momento. E cantar e orar em outro momento. Então, a gente sempre canta e ora e lê a Bíblia em outro momento.
Porque eu acabo me estendendo muito, estendendo um pouco. Tipo, não faço só 10 minutinhos, eu acabo lendo com eles uns 30 minutos, mais ou menos. Dou um pirulito, vai chupar um pirulito, vamos comer alguma coisa junto. O menorzinho sempre vai estar andando, fazendo alguma coisa, mas ajuda eles a criarem o hábito de reverenciar esse momento. Sim, é o momento de alimentar, né, o coração. Muito importante. E desde os 9 meses da Melissa, né? Que você chegou a comentar uma vez, eu acho que é isso, que você lia a Bíblia Deus com falou, ela. epa. Então, assim, às vezes você pensa, pô, a criança não vai entender, não, a criança não tá nem aí. Mas isso começa a gerar frutos, né? Sim. A Bruna, desde os 9 meses da Melissa, lê. E eu lembro a Melissa com 2 aninhos, chegando na igreja, ela ajoelha, ora. Não sei se faz sempre, né? Mas eu lembro de ter visto Então, isso. tem dia que ela quer brincar mesmo. É normal, é criança, mas ela chega na igreja, ajoelha a hora, pega ali a harpa e finge ali que está cantando, está lendo do jeitinho dela. Mas para a gente ver a importância disso, né? De desde cedo, e isso de, mamãe, a gente não leu a Bíblia, faz tempo que a gente não lê a Bíblia. Imagina que gostoso. Então, é muito importante mesmo, né? O papel da mãe. E a Bruna faz isso muito bem, graças a Deus. É lindo de ver. A Melissa é super inteligente. E eu sei que o Ravi vai ser também. Né? Em nome de Jesus. E eu fico pensando nas mães justamente que trabalham fora e as crianças estão na escola. Eu penso muito nisso. Como fazer isso? É possível? Vai ser menor o tempo juntos, mas o pouquinho que elas plantarem, o pouquinho, não o pouquinho do pouquinho, mas o tempo, mesmo ele sendo pouquinho, vamos lá, eu gasto 30 minutos com eles lendo o Salmo. E também, obviamente, a gente está no Salmo 119 faz anos. Faz anos. Mamãe, que sabe que a gente vai ler 119? Porque ele é comprido e a gente vai lendo só os trechinhos. Porque aí eu já vou dando uma explicadinha, vou tentando trazer um entendimento para ela, vou tentando fazer comparação sobre o que ela já conhece para ela tentar entender. Usa as vozes dos personagens, usa às vezes o personagenzinho para trazer atenção. Então, 30 minutos. Se a mãe consegue pelo menos chegar em casa, eu sei que isso é muito difícil, eu sei. Por que eu sei? Porque o meu esposo trabalhou fora também. Então, ele chegava, ele não ia fazer as coisas que eu ia fazer. Então, se a mulher está sozinha nessa batalha, é mais difícil ainda que se o marido não participa. Verdade. Mas se o marido não participa, ela não pode deixar de semear. Porque o que ela está semeando, Deus vai honrar. Não significa que a criança vai ser crente ou que ela não vai se desviar. Mas Deus está honrando a obediência dela. É uma questão de obediência da mãe a Deus. A mãe tem que obedecer a Deus. O Senhor falou que é para nós inculcarmos na cabeça deles a palavra de Deus. Então, não é sobre, mas se ele vai permanecer. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Se eu plantar, o Senhor vai ser fiel para terminar a boa obra que começou. Verdade. Tem que se virar. A gente tem que se virar. Porque diante de Deus não há desculpas. Você vai falar o que para Deus? Senhor, eu não tinha tempo. Às vezes você passa 2 horas rodando ali a telinha do celular e nem percebe, né? E é uma questão também, eu acredito, é difícil mesmo, mas uma questão de prioridades. Poxa, mas eu tenho que lavar a louça, mas eu tenho que arrumar a casa, mas o seu filho vai crescer e você não vai mais ter essa oportunidade. Sim. A casa vai ficar ali, a louça vai ficar ali. Agora o tempo ele não volta, né, para você plantar essa sementinha no coração do seu filho, né? Então é difícil, né, para as mães sozinhas, as mães que precisam trabalhar, mas é muito importante, né, quando a mãe entende esse papel e prioriza ali o seu filho enquanto ele está pequenininho, porque depois talvez chegue uma época que ele não queira mais ouvir, Sim. que ele aprenda outras coisas. E ele não tem o hábito, aquilo não é tão importante para ele. E a palavra do Senhor diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu estava falando, né? Até mandei o vídeo que eu estava vendo para o Brandon, postei nos meus stories do Instagram, do WhatsApp, isso não é uma promessa. Não, Deus não está garantindo que o seu filho não vai se desviar. É sobre a infância. O que é plantado na infância, quando ele crescer, ele vai lembrar daquilo. Então, o Senhor está falando da importância da infância.
E a medicina sabe disso. Sim. Eles descobriram que a primeira infância é a base do ser humano. Tudo que é plantado na primeira infância, ele vai ficar ali. Então, a mãe que tem... A gente tem informação, a gente sabe disso. A mãe tem que priorizar. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar um jeito de plantar isso aqui. Eu tenho que cantar, eu tenho que plantar a oração. A oração, que depois a gente vai falar sobre isso no final, mas eu tenho que plantar isso aqui neles. Não consegui hoje, amanhã eu vou tentar. Nem que seja um pouquinho, mas tem que plantar. Senão, quem vai plantar? Se você não plantar, quem vai plantar? É esse o ponto. A influência da mãe, para resumir, é isso. Se a mãe não plantar a fé, quem vai plantar? E o mundo planta outras coisas, né? Então, ainda sobre educação dos filhos, o nosso próximo tema, que até é um pouquinho polêmico, até que ponto a mãe deve proteger os filhos das influências externas, seja na internet, e aí fica aquele equilíbrio de criar o filho dentro de uma bolha ou criar ele ali protegendo e preparando para o mundo. Qual que é a sua opinião sobre isso? O meu pai, ele não me criou numa bolha, ele sempre me disse a verdade. E Deus diz a verdade para nós. Então, você tem que dizer a verdade para os seus filhos. Entendendo também o grau de maturidade deles. Então, por exemplo, a Mimi está com 4 anos. Ela já demonstra ali uma questão de amor. Ela disse eu te amo lá pro menininho. Está falando de casamento, se interessou pelo casamento. Então, é um momento que eu sei que 4 anos eles começam a ficar curiosos pela sexualidade deles. Então, é onde a gente não vai explicar ali explicitamente para eles, porque não é a hora de despertar isso. Mas o inimigo quer despertar. Porque o inimigo sabe que a criança começa com curiosidade. Então, o inimigo quer despertar a sexualidade deles precocemente. A gente, que é pai e mãe cristão, a gente precisa primeiro orar, né? Para que o Senhor nos dê sabedoria e conduzir eles de acordo com a maturidade deles. Então, a Melissa começou a apresentar isso. Vai explicar. Mimi, eu expliquei para ela. Falei, filha, você só não pode dar beijinho, porque isso é coisa de adulto. Isso é para o casamento. Quando você casar, aí você vai dar beijinho. Vocês são crianças. Aí eu expliquei para ela, porque eu já expliquei para ela quem são os demônios. Então, tem que explicar tudo para eles. Nessa questão da fé, eles precisam entender por que a gente ora. Porque a gente tem um inimigo. Eu mostrei para ela algumas coisas em relação aos demônios. Mostrei para ela a batalha no céu, para ela entender por que Jesus teve que nos salvar. E como nós temos vídeos, né? Nós temos vídeos na internet, vídeos de filme mesmo, né? Até a Record fez um também muito bom. Dá para mostrar para eles entenderem que isso é real. Não tem... Eu já vou falar até sobre isso, né? Isso é real. Então, eu falei para ela, os demônios que querem, filha, que as crianças façam coisas que são para os adultos fazerem. Porque isso estraga o coração, machuca o coração da criança. E aí, quando você for grande, você vai ter um monte de dodói no coração. Não dá. E aí, por exemplo, eu comecei a perceber que os desenhos influenciam muito, porque é audiovisual. Então, eles influenciam muito. Toda a cultura que você não quer que eles absorvam, eles absorvam pelos desenhos. Eu nunca ensinei para ela sobre o Papai Noel. Quem ensinou foi o desenho. Então, o ano passado, ela falou sobre o Papai Noel. O ano passado... Não, esse ano, que foi o ano da Páscoa, né? Porque ela tinha feito 3 anos, estava com 3 anos e pouco. Sobre o coelhinho da Páscoa. Eu nunca falei para ela sobre isso. E o único contato que ela teve sobre isso foi os desenhos, porque os desenhos propagam a cultura do mundo. Então, os desenhos são perigosos nesse sentido. Eles propagam a cultura do mundo. Foi uma coisa que eu comecei a ficar preocupada. O que ela vai assistir? Eu tenho que ficar de olho. Em relação ao Papai Noel e ao Coelho da Páscoa, tudo bem, explico para ela. Já expliquei, eu estou fundamentando nela o que é a Páscoa e fundamentando nela o que é o Natal. Quando a gente vê o Papai Noel, a gente não dá importância para ele. Papai Noel é um homem que traz presentes, que trazia presentes. Tem até uma história dele, né? Ele realmente foi uma pessoa, tal. Mas o Natal não é sobre o Papai Noel, é sobre Jesus. Ah, mas por que Jesus não está aqui? Às vezes ele está, né, como um bebê nas manjedouras. Então eu sempre trago para ela o foco em Jesus. Nunca foco no Papai Noel.
A gente nunca vai lá tirar uma foto com o Papai Noel. Se ela quiser tirar uma foto com o Papai Noel, vou conversar com ela sobre isso, para explicar para ela que o Papai Noel, ele na verdade está ali, não tem muito sentido, ele está ali para quem não crê em Jesus. A gente crê em Jesus. Jesus é o nosso presente. Jesus é a luz do mundo. Por isso tem luzinhas de Natal. Então, isso para criança pequena. Agora, quanto as crianças vão crescendo, você que tem os seus irmãozinhos maiores, você também vê essa influência neles e como que, né, você não protege, você ensina, você instrui. A Bíblia nos ensina a instruir. Instruir na verdade, no caminho que deve andar. Então, você instrui na verdade. Os desenhos mostram monstros. Desde o Piquititico. 1 aninho e meio, 2 aninhos, eles já começam a mostrar monstro no desenho. Eu falei, oxe, por que eles mostram isso? Porque eles querem colocar uma cultura de medo nas crianças. Ou eles querem que as crianças se acostumem a gostar de monstros. Então, os monstros já remetem a algo maligno. Então, como eu vi que eles já estão mostrando, eu falei, opa, peraí, eu vou mostrar para ela o que é um monstro de verdade. O monstro é o demônio. Eles são reais, isso daí não é real. Aí eu comecei a explicar para ela entender que existe mesmo um inimigo, mas que eles são repreendidos em nome de Jesus. Então, nós não temos que ter medo deles, mas eles são reais e eles querem morar no coração. Então, na igreja, quando às vezes acontece de alguém cair endemoniado, eu já falei, filha, os demônios que fizeram essa pessoa cair, eles estão fazendo casinha no coração dela e Jesus está expulsando para sair. Então, ela já está ficando atenta a isso. Ela precisa entender que isso é real, para ela entender do que ela tem que se proteger. Sim. De mentira. Toda vez que eu oro também, o Senhor que me conduziu a entender isso. Eu oro e falo, Senhor, faço ela repetir, né? Repreende toda a mentira que os demônios falam no meu coração, para eu ficar brava com o papai ou com a mamãe. Porque os demônios também querem que a relação dos filhos seja quebrada com os pais. Então, o melhor caminho é instruir. Tudo que for aparecendo, a gente vai instruindo. Dependendo da situação, tem que cortar. Então, teve alguns desenhos da Melissa que eu cortei, porque eu percebi que ou eu cortava ou ela começou a ficar muito agressiva. E nem eram desenhos agressivos. O desenho da Bluey, que ela estava assistindo, estava deixando ela rebelde. Cortei. De vez em quando eu deixo ela assistir. Mas não são todos, porque tem alguns personagens que tem uma personagem desse desenho que ela desrespeita o pai dela no nível máximo. Ela faz o pai dela de tonto. E aí eu falo, filha, ó, mas eu estou escutando. E os pais que não estão escutando o que eles estão assistindo? Aí que está o perigo, né? Esse é o ponto. Por isso que eu coloquei ali diante do Senhor que a minha vontade era de poder cuidar dela nesse primeiro momento para poder prestar atenção no que estava vindo sobre ela. Os desenhos da nossa época, da minha época, não eram como esses. Eu já peguei para comparar e não eram como esses. Esses, o foco deles é desvirtuar mesmo. Deixar eles rebeldes, deixar eles contra os pais, deixar eles cheios de argumento e opinião. As crianças que a gente fala, nossa, elas são extremamente inteligentes. Não, isso não é muito bom, não, porque, na verdade, elas estão cheias de argumentos que elas não têm maturidade para entender o que realmente elas estão falando, estão fazendo. Está deixando elas rebeldes mesmo. E aí eu cortei. Então, tem coisas que tem que cortar mesmo, que não tem outra solução. É instruir na verdade e o que está causando muito dano tem que cortar. É necessário, né? Sim. Cortar o mal pela raiz. Senão cresce aí. O inimigo leva eles embora. Sim. Rouba o coração deles. Deus me livre. Perigoso, né? É perigosíssimo. Então, ainda dentro da educação, outro tema. Polêmicos, muito polêmico. Pegar uma água, irmão, em nome de Jesus. Ah, tem água aqui, tem água aqui, tem água. Muito polêmico é sobre a disciplina bíblica. A disciplina bíblica versus os modos, né, os métodos modernos de educação. Porque a Bíblia fala, né, em Provérbios 23, 13 e 14, sobre a disciplina, né? Sobre fustigar com vara, não retirar a disciplina da criança. Hoje em dia a gente está numa onda de não pode bater, disciplina positiva. E aí eu queria saber a sua opinião também sobre o tema. A disciplina bíblica, diferente da disciplina do mundo, é que a disciplina bíblica, ela na verdade vai voltar para o problema que está no nosso coração.
Eu já vi muitas mães cristãs falando sobre o assunto também, que pode colocar aqui, discordam de vara, mas o ponto não é a vara em si, não é a vara. O ponto é evangelizar o coração da criança, que é diferente da disciplina do mundo. A disciplina positiva, ela tem um ponto que traz uma reflexão para quem é autoritário, que também não é bíblico ser autoritário, a criança não tem que... como é que fala? Ela não é um objeto na mão dos pais. A criança não tem que obedecer só porque está todo mundo olhando e vai deixar o pai com vergonha. Foi uma coisa também que eu reparei bastante. Se a criança desobedece e o pai fica corado de vergonha, aquilo é uma humilhação para os pais. Ué, a gente não desobedece a Deus o tempo todo? Deus fica com vergonha porque a gente desobedece Ele? Verdade. Verdade. Oxê! Adão e Eva não desobedeceram Ele na primeira oportunidade? Ele ficou com vergonha? Não, ele nos amou de tal maneira que Ele veio aqui para nos salvar. Então, esse negócio de ficar com vergonha, isso é tudo besteira. Foi o que o Senhor me ensinou. A opinião das pessoas não importa. O que importa é a direção que o Senhor está nos dando. E os cristãos, como não tem tanto conteúdo que a igreja, né, foca nisso, de repente, agora que está começando a dar mais atenção para esses assuntos, não instruem as mães sobre qual é o papel delas e o que é prioridade e o que deve ser tolerado. Então, tem comportamentos nas crianças que a gente tolera num certo nível. A Melissa, ela me interrompe nas minhas conversas. Ela começou a fazer isso, sei lá, depois que o Ravi nasceu, que ela ficou assim, querendo mais atenção. Então, eu toda vez que estava conversando, ela vinha me interromper. Então, eu fui falando com ela. Melissa, não interrompe a mamãe, né? Fui falando com ela, fui tolerando, né? Aquela paciência, longanimidade. Fui tolerando. Eu percebi que ela cresceu um pouquinho mais, que ela começou a entender um pouquinho mais. Aí eu comecei a falar um pouco mais firme com ela. Melissa, não pode fazer isso, é falta de respeito, porque ela já começou a entender um pouco mais. Já está ficando um pouquinho mais velha. Então, ela já consegue se controlar. E já consegue entender que não precisa fazer isso. E fui explicando. Aí eu comecei a perceber, algumas vezes, que ela começou a fazer isso. Já era ali o quê? Uma cilada para eu perder minha paciência com ela e, né, brigar com ela de uma forma mais intensa. Eu comecei a perceber que precisava continuar ali instruindo ela. Então, das últimas vezes, eu fui bem dura com ela. Fui bem dura. Ela precisa mudar esse comportamento dela, porque isso está errado. Não pode ficar interrompendo, ela tem que esperar. Ela já consegue esperar. Então, peraí, deixa eu só voltar à pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Sobre a disciplina bíblica e os métodos modernos. Isso. Então, eu estava falando da tolerância. Então, eu fui tolerando até o momento em que você vê que a consciência dela já está mais madura, então já dá para trazer uma consequência nessa questão, porque é uma coisa mais difícil dela entender, mas que agora já dá para trazer uma consequência. Então, o Senhor nos traz consequências. Se não tem consequência, não está tudo bem. Tem que ter consequência. Agora, a consequência dos atos das crianças que são recorrentes, isso cabe aos pais ter sabedoria em Deus do que eles vão fazer. Com Deus, o Senhor não trata todos da mesma forma. As consequências, elas são diferentes para as pessoas, dependendo do que elas estão teimando. Então, as consequências são diferentes, com os filhos também. Então, precisa de sabedoria. É uma coisa que eu entendi, que ser pai e mãe, não tem como você fazer isso de forma eficaz se você não tiver em oração. Se você não pedir ajuda do Senhor, porque você tem que tratar o coração da criança. E o coração só Deus pode tratar. Então, se você não tiver a sabedoria de Deus, o que vai acontecer? A criança vai aprender a te obedecer porque ela foi... como é que fala? O cavalo, né? Colocou aquele cabresto no cavalo e ele te obedece porque é isso e ponto final. O objetivo da palavra do Senhor é obedecer por amor.
É a criança entender que ela precisa obedecer porque aquilo é o melhor para ela, aquilo é bom para ela. Então, a disciplina positiva já vem com outra ideia, que a criança, na verdade, essa questão de obediência não é bom. A criança ela não tem que obedecer, ela tem que ali estar numa concordância com os pais. Não é uma visão bíblica. Então, quando eu entro nesses pontos de obediência, não é nem, foi o que eu falei, não é nem a questão de vara. É umas ideias que não batem com a Bíblia. Agora, na forma de tratar com carinho, isso sim, mas isso também é bíblico. O Senhor nos trata com carinho. Ele nos trata com amor. Ele nos avisa muitas e muitas vezes antes de descer a consequência. E ele nos avisa sobre a consequência. Uma coisa também que é muito importante avisar para as crianças. Não tem como você corrigir uma criança assim, se ela também não sabia que ela não podia ou ela não sabia daquela regra. Ela primeiro precisa ser instruída para então desobedecer essa regra. Uhum. E aí, quando ela desobedece, aí você vai trazer a consequência. Entendeu? Tem coisas que são graves e coisas que não. Agora, o principal foco, que eu falei que é o evangelizar o coração da criança, é mostrar para a criança que o nosso coração está sujo e que ele precisa ficar limpinho. Porque eles são pequenininhos. E é o que eles mais conseguem entender, é o sujo limpinho. Muito fácil de entender. Então, a maldade precisa ser corrigida. Então, é a maldade com o papai e com a mamãe. É a maldade com os irmãos. Então, essa maldade é pecado. Por que você está fazendo isso? Buscar para a criança pensar por que ela tirou o brinquedo da mão do irmãozinho, sendo que ela sabe que ele vai chorar. Então, fazer ela nesse caminho de entender por que ela está fazendo aquilo. Que a raiz daquilo é a maldade, é o pecado do coração. Quando a gente repreende também, né, dá ali uma dura nas palavras mesmo. Tem uma hora que eles não querem, né, perdoar, eles ficam bravos com a gente, aí a gente tem que conversar com eles sobre o perdão. Por que tem que perdoar o papai e a mamãe? Por que tem que perdoar o coleguinha? A disciplina bíblica, ela é muito diferente do mundo, porque ela foca no caráter cristão, ela foca no caráter de Cristo, em eles serem projetos, né, de pequenos cristos mesmo, de moldar o caráter deles à imagem de Cristo. Se o pai e a mãe entendem isso, tem muito trabalho, é muito trabalhoso. Você tem que sentar, que nem, por exemplo, esse final de semana, o amiguinho da Melissa estava na igreja e eles queriam brincar de correr no final do culto. Então, o culto ainda não tinha acabado. Aí, eu tentando segurar eles, né? Não é hora de correr, não é hora de correr. O amiguinho dela, louco para correr, tentei segurar eles no colo. Falei, espera o culto acabar. Esperou o culto acabar? Falei, agora pode correr. Só que não, o pastor falou que não era para correr. E aí, ele chamou a atenção dela e falou, não é para correr aqui em cima. Aí ela veio no meu colo, ela obedeceu, veio no meu colo, né? E chorando, mãe, ele disse que não é para correr. Aí eu falei, tá bom, vamos correr lá embaixo. E eu ainda falei, né? Falei para o pastor, nós vamos descer para eles brincarem lá embaixo. Só que eu não tinha me ligado que ele também não queria que corresse lá embaixo, porque tem medo de se machucar. E aí, quando eles estavam correndo lá embaixo, ele desceu logo atrás e ele deu uma bela de uma dura. Então, ela quase morreu de chorar. Ficou muito chateada. O que acontece? Aí eu expliquei, né, que o pastor é o meu pai. Eu falei, pai, eu que autorizei ela a brincar aqui embaixo. Ela não desobedeceu, eu que autorizei, porque eu achei que aqui embaixo poderia correr. Aí eu falei, eu estou explicando para ela que o senhor, né, repreendeu porque ela pode se machucar e tal. E aí, no dia seguinte, o meu pai teve uma atitude muito, né, especial. Ele gravou um vídeo para falar com ela, para conversar com ela e falar, vovô não estava bravo com você, né? Eu só corrigi vocês porque eu não quero que vocês se machuquem. Então, é muito esse carinho, isso é o carinho. Você repreender, mas, né, você não vai ficar de mal para sempre. Não, você repreende, você precisa mostrar para a criança que você ama ela, que você está
ela precisa de correção, ela precisa disso. Sempre falo, o vovô também me corrigiu. Isso vai fazer bem para você. A mamãe continua te amando. Então, às vezes, né, teve algumas vezes que eu fiquei muito brava com ela porque ela reincidiu na mesma coisa. A principal foi esse negócio dela me interromper. E aí eu falei para ela, né, a mamãe ama você, mas filha, eu fiquei muito brava. Entendeu? Você fica brava às vezes, não fica? Então, a mamãe demora para ficar brava, mas eu fiquei muito brava. Mas eu amo você, eu sempre vou amar você mesmo, que eu fique brava com você. Então, você tem que repreender, mas você não pode deixar muito tempo ali. Você tem que trazer ele de volta, porque o inimigo trabalha nisso também. O inimigo vem junto para minar ali nesse momento que vocês estão ali com um momento quebrado. Ele vem para minar a cabeça do filho. Então, tanto criança quanto adolescente, isso vai se repetir, só que em outros níveis, em outras maturidades, em outros assuntos. Vai se repetir, eles vão ter esses embates. A gente teve nossos embates com nossos pais, mas a gente sempre tem que trazer o amor, o carinho, o abraço. Muitos tiveram a falta do abraço, do carinho dos pais após a repreensão, porque os pais não entendiam que o amor corrige. Se o amor corrige, não é porque você corrigiu que você não ama mais. Você tem que... A gente não pode ficar furioso por muito tempo. A nossa fúria tem que dar aquela baixada. A gente tem que lembrar disso. Pô, agora eu preciso abraçar ele de novo. Deu o tempo. Quando ela era menorzinha, eu mudei a palavra. Quando ela fazia uma coisa assim, comigo, né? Ela me bateu quando ela estava com uns 2 aninhos. Eu falava para ela, você vai entrar em disciplina agora. E a mamãe não vai brincar com você. Então, eu não deixei ela sem brincar com os brinquedos dela, sem liberdade. Não, ela ficou ali, só que eu fiquei quieta. E fui fazer as coisas de casa, porque eu sempre dei muita atenção para ela. E o que aconteceu? Ela estava com 2 aninhos, foi passando o tempo. Ali, ela me chamava, eu respondia assim, bem séria, né? E aí ela começava a chorar. Mamãe, por que você não está falando comigo? Por que você não está brincando comigo? E aí eu repetia. Porque você me bateu, não pode bater. Eu sou sua amiga, você é minha amiga. Não pode bater. Porque eu queria que ela entendesse que a coisa mais importante que tem é o nosso relacionamento. Acima de brincar, ela pode brincar com os brinquedos, mas é mais legal brincar junto com alguém do que com os brinquedos. Então, os pais precisam de sabedoria de Deus para poder instruir de forma correta. Porque, como está escrito em Hebreus, deixei aqui marcado, mas acho que não vou precisar ler. A disciplina, o foco não é o bater. Se porventura, em algum momento, precisar dar uma palmada, isso aí você vai perceber com o tipo da consequência. Isso não é pecado. Uma palmada agora, né, descontar a sua ira na criança, aí sim, isso é pecado. E isso é muito perigoso. Você vai dar uma palmada porque você está com raiva. O que geralmente acontece, né? Que os pais batem na hora da raiva. Estressou demais, você vai apanhar agora. E aí bate com aquela raiva, né? Tá se Isso vingando, né? Tá se vingando da criança, né? Exatamente. Esse é o ponto. A palmada ou o bater por vingança não corrige o coração. E os pais não entendem isso. O problema é, você Nutella, você não dá tapa. Tem todo tipo de mãe, né? Você não bate no seu filho, você... Se você for descarregar a sua raiva na criança porque você está com raiva, porque ela te envergonhou, porque ela te fez passar vergonha e você quer descarregar sobre ela a raiva, isso não vai corrigir. Isso vai deixar ela com mais raiva ainda. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A repreensão do Senhor, a correção do Senhor, ela produz um fruto pacífico de justiça. Ela vai produzir algo bom. Ela vai produzir fruto. A correção que é feita por vingança não vai produzir nada. Entendeu? Então, se os pais não buscam sabedoria do Senhor, eles não vão corrigir da maneira certa e não vai produzir fruto nenhum. Tem que ser com a ajuda do Senhor, para que produza fruto. É muito interessante, né? É uma visão mesmo. É um assunto muito extenso, na verdade. Sim. É muito bom, e é muito bom. A gente precisa de igrejas falando sobre isso. Precisa. Para a gente poder compreender. Porque não se fala, né?
Não, eu não ouço falar mesmo. Algumas igrejas sim, mas muitas não. A maioria das pessoas tem esse de que não pode bater, não pode isso, aquilo. Ou tem os pais que batem também, mas com esse sentimento de vingança, de tô te batendo porque você me estressou, porque você me desobedeceu, então você vai apanhar. E não é bem uma correção, né? Se for bater na hora da ira, é melhor não bater. É melhor você ficar, né, respirar. E por quê? Porque você não vai fazer o certo, você vai fazer isso por ira, por vingança. E não vai dar nada, não vai resolver nada. Muito perigoso também, né? Porque pode acabar gerando o contrário no filho, né? Em vez da correção. Agora, né, consequência precisa. E aí tem muitas coisas para se fazer. Consequências precisam, elas precisam de consequências. Foi que nem eu estava explicando, né? Que eles estavam brincando na minha casa e o menininho bateu no meu filho, só que a consequência foi o quê? Encerrei a brincadeira, a gente vai ficar... Acabou. Teve uma consequência. É isso. Então vamos para o próximo tema aqui. Obrigada. É sobre trabalho, carreira e maternidade. Hoje a situação econômica do país está um pouquinho complicada, né? Não são todas as famílias que a mãe tem essa oportunidade de estar em casa cuidando do filho. Às vezes a renda do pai sozinho não consegue manter as coisas, ou às vezes a mulher é sozinha, então é só ela ali para trabalhar e para sustentar a casa. Então, mas também tem as mulheres que têm uma carreira, que amam a sua carreira e que não querem abandonar a sua carreira, né? Tem um período ali da licença maternidade para quem trabalha de CLT, né? E aí precisa voltar depois. Aí a mulher vai fazer essa escolha. Eu abandono minha carreira para ficar com meu filho, eu vou colocar ele numa creche. E aí eu queria falar sobre isso com você, né? A tensão entre ser uma mãe dedicada, a busca da realização profissional e aí uma pergunta polêmica para você, se é pecado ou egoísmo priorizar a carreira. Qual que é a sua opinião? Então, como você falou, tem muitos problemas, né, quando se tem um filho para a mulher. O interesse do Estado não é que a criança cresça saudável. Se o Estado tivesse interesse que a criança crescesse saudável, porque eles sabem que a criança precisa da mãe e do pai, eles diminuiriam a carga horária da mulher para 6 horas. Uma mulher que tem uma criança pequena trabalharia 6 horas e receberia, né, um salário ali de acordo com o horário integral. Por quê? Porque aí o Estado entendeu que a mulher é fundamental no início da vida da criança. Eles não estão nem aí para isso. Então, eles não vão fazer políticas públicas para mudar isso. Aí entra a questão da mentalidade da nossa sociedade. Mudou, né? Depois da revolução sexual e, enfim, as batalhas que aconteceram. Na verdade, é a revolução sexual mesmo, que é onde a mulher conseguiu controlar não ter filhos e ela pôde, então, pensar em outras coisas. Tudo começou com o anticoncepcional. Isso não existia antes. Não existiam esses assuntos antes. Veio com o anticoncepcional e essa revolução sexual. A mulher agora pode usufruir da sua sexualidade de igual ao homem, porque ela não tem mais preocupação com engravidar. Então, depois disso, a mulher mudou. Então, a cabeça dela eu vou fazer minha vida, não dependo mais de homem. Então, isso tem a ver com o feminismo também, né? A gente vai falar sobre isso também. Tema bem... Você não precisa mais de homem. Talvez dê uma englobada aqui. Você não precisa mais de homem, você não precisa mais constituir família, porque você consegue ter seu próprio dinheiro. Antigamente, as mulheres, justamente, mais dependiam do marido. Sim. Então, você pode ficar com quantos homens você quiser, porque você já não vai mais ter responsabilidade de ter filhos, porque você agora pode impedir a gestação. Então, agora você é livre. A mulher se tornou livre. Só que aí... A mulher que quer ter uma família e quer ter filhos, ela se viu, e é o que está acontecendo com muitas mulheres, ela se viu num BO pior do que podia imaginar, porque aí, além de ter que sair de casa e trabalhar fora, né, nem sempre cansa tanto o físico, né, porque você às vezes trabalha sentada, no ar-condicionado. Mas cansa mental, e também você ficou o dia inteiro fora, né, você volta para casa e quer fazer nada, assim. Mas aí você tem uma criança, tem uma casa, né, para cuidar. E se tem marido, também tem o seu marido, você usufruir. Como é que você vai fazer tudo isso num pouquinho de tempo que te restou? Então, a mulher se viu com 2 jornadas, que é o que
é o que se fala. São as 2 jornadas da mulher. Só que aí é um assunto polêmico mesmo, esse aí. É um assunto polêmico mesmo. Tem psicólogas na internet que falam sobre as necessidades da criança. Então, quando elas falam sobre a necessidade da criança, meu Deus, ela está trazendo muita culpa para as mães. Só que ela fala, gente, eu estou falando da necessidade da criança. Eu não estou falando dos adultos, estou falando das crianças. Então, as crianças realmente têm necessidade de estar com os pais nos primeiros aninhos de vida. É o mais importante. Só que aí as mães que não têm o pai principalmente junto, as mães que são sozinhas, não tem o que elas fazerem. Não tem o que fazer. Como é que elas vão se sustentar? Então, não tem opção mesmo. As que não têm o papai, não tem opção. Elas vão ter que trabalhar para sustentar a criança. E aí elas têm que orar mais ainda. Essas têm que orar mais ainda, porque os filhos estão com outras pessoas. Então, tem que orar para que o Senhor proteja a saúde, proteja a sexualidade. Porque eles estão expostos, eles podem ser mexidos. Eles podem. Então, eles estão sujeitos a qualquer tipo de violência. Violência emocional. Mas tem que orar. Então, eles têm que... A mãe que não tem condições... Eu estou só olhando para você, né? A mãe que não tem condições de outra alternativa, ela tem que orar muito pelos filhos, para que o Senhor proteja e guarde eles de todo mal. E o Senhor é fiel para fazer isso. Ele é fiel, sim. Porque... né, a Bíblia entende uma mulher que está sem marido como viúva e o filho que está sem pai como órfão. E o Senhor ama e cuida dos órfãos e das viúvas. Então, eles são prioridade para o Senhor. Então, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai cuidar. Mas tem que orar. Mas não significa que não vai acontecer coisa ruim, porque eles estão expostos. Mas tem que orar. Cobrir de oração. Não tem o que fazer. A mulher que é casada e o marido ganha pouco, no meu caso, era o meu caso. Eu não quis trabalhar, quis ficar com a Melissa. Meu esposo e eu descemos o nível, né, de privação, de um monte de coisas que você quer, de humilhação, de vergonha. Você desce o nível. Só que eu pedia para o Senhor tornar ele provedor. Era o que eu pedia para o Senhor. E o Senhor tornou ele provedor. Mas primeiro o Senhor usou toda essa situação para moer o meu esposo e moer eu. Isso também está relacionado com uma questão de fé. Então, se eu entendi que, como eu tenho meu marido, eu não vou passar fome, porque o Senhor diz, eu cuido dos passarinhos. Foi o que Deus falou para mim quando eu estava na dúvida se eu botava ela na escolinha, ia trabalhar ou não. Porque na minha cabeça, meu marido ganhava pouco. E eu ia botar ela na escolinha, eu ia ganhar um salário mínimo. O que eu ia enriquecer disso? Eu não ia enriquecer. Então, era melhor eu ficar com ela. E a gente ia viver com um pouquinho. Mas, pelo menos, o nosso ganho ia ser maior de estrutura de família. Então, eu preferi ficar pobre. Eu preferi ficar pobre. O que é mais importante? É a sua família, seus filhos, seu marido, e formar um bom cidadão, uma criança com valores e princípios, ou é o dinheiro? Ou é poder comprar uma roupa? O que pesa mais na balança, né? Tem muita gente que, às vezes, não, mas aí eu não vou ter dinheiro para comer um McDonald's, eu não vou ter dinheiro para comprar maquiagem, para estar sempre no mesmo, salão. Vale a pena? Será que vale a pena, né? Isso é onde entra... É uma decisão pessoal. Hoje em dia é uma decisão pessoal. O Senhor, Ele ama a família. O projeto é eterno. E você vai arcar com as consequências daquilo que você decidiu. Nós temos uma liberdade para decidir sobre isso. O Senhor não está nos dando um mandamento sobre isso. Você tem liberdade para decidir. Muitas mulheres optam por ficar com os filhos, mas elas também se veem em tentar fazer alguma coisa para contribuir com a renda. É uma opção. É uma opção. Você pode fazer coisas para contribuir com a renda. Você não vai ficar rico. Então, também é uma questão de entender que esse momento da sua vida, você vai ter menos. Você está abrindo mão do seu conforto financeiro por algo maior, que é a estrutura da sua família, a estrutura emocional dos seus filhos. É uma questão opcional mesmo. Quando você tem o seu marido
Mesmo que ele ganhe um pouquinho, a palavra do Senhor nos garante. Ele não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que comer, não vai faltar. Deus não vai deixar, vai mandar. Ele manda. Ele manda roupa. Ah, mas eu só vou usar roupa usada. Isso aí é vaidade. Aí Deus começa a quebrar você nessas coisas. Não é todo mundo que está preparado para isso. Ah, mas como é que eu vou pagar não sei o que lá? Então, você vai descer o nível. Você quer isso? Não. Vai pelo outro caminho. Aí o outro caminho também tem as suas consequências. Cada um vai ter as suas consequências. É uma questão opcional. E agora, a questão do egoísmo. Se o marido ganha bem e a mulher não quer mesmo largar a carreira dela, claro que isso é uma coisa que só Deus pode sondar. Aí sim vai se classificar como egoísmo. Porque o marido não é nem uma questão de ganhar bem, de ganhar milhões, mas ele tem uma situação que ele consegue manter ali a moradia, o alimento básico e um lazerzinho ali para eles. Se a mulher não quer largar, então ali ela tá ali sendo egoísta mesmo. Ou, de repente, ela viu que ela não vai ter paciência para cuidar da criança. E aí só realmente Deus pode classificar que é egoísmo. Mas se o marido tem uma condição e a mulher não quer largar, o que a gente pode fazer, né? Nada. Fazer o quê? Nada. Mas as necessidades da criança é que ela esteja com os pais mesmo. Mas em muitos casos não vai ser possível. Felizmente. Infelizmente. É que são casos e casos, né? A realidade de um é a realidade do outro. Eu queria eu estava conversando com uma jovem um tempo atrás sobre isso, que o marido dela também estava com uma condição financeira baixa, né? Eu falei para ela, eu fui comprar minhas roupas no brechó, por quê? Porque não tinha como eu comprar roupa nova, cara. E as roupas deles também, Deus mandou ganhado, tudo que a gente... Teve um dia, né, que até fiquei, nossa, chorei, né? Não tive o quartinho para Melissa. Mas isso tudo é vaidade, porque ela não precisa disso para viver. Mas a gente quer ter. Mas se naquele momento não houve... Não é uma necessidade, precisa. Porque senão não vai sobreviver. Não, é um luxo, né? Que sim, a gente é pode um conforto. ou não dar, né? Sim, é verdade. Sim, a gente quer dar, sim, mas nem sempre é possível. E Deus nos trata, nos santifica nisso também. E a mulher abre mão também. Não é só a criança. A mulher vai ter que abrir mão também de muitas coisinhas dela. É que a mulher tem muitas coisinhas, né? Tem muitas coisinhas. Tem muitas coisinhas, é verdade. E aí entra também, né, quando você estava falando ainda sobre baixar o padrão e que Deus vai cuidar, entra também aí uma questão de fé, eu acredito, né? E vai passar, não vai ser para a vida toda. Eles vão crescer, né? Vai passar. Quando crescer, estiver indo para a escola, você pode voltar a trabalhar de repente. Mas aí é uma questão, né, que eu e minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso. Hoje em dia as pessoas... A gente conheceu, né, um casal que a moça está trabalhando mais porque eles querem ter filho. Então, assim, é mais dinheiro, menos tempo? Tem que ser assim? E a gente que é cristão tem que ter essa fé, né? Eu tenho muito desejo de, quando a gente tiver filhos, de estar em casa com os filhos, né? E criar, e estar ali todo o tempo, não perder nada, né? E a mulher entra numa condição de que ninguém mais vai ver ela, e ela vai entrar numa condição de anonimato e solidão, muitas vezes. Isso mexe com a mulher também. Também é um perigo, né? Porque ninguém vai estar vendo mais o que ela está fazendo e ela não vai ser mais reconhecida ou não vai ter mais elogios, ela vai entrar numa condição diferente. Aí tem muita mulher também que não aguenta isso, né? É complicado. Mas, enfim, a gente que é cristão tem que ter outra mentalidade, né? E de que Deus está vendo. E Deus cuida, e Deus provê o que precisa. Poxa, já deixou faltar alguma coisa para você? Mesmo que você não vai ter ali o luxo, e vou lá comprar roupa lá na Zara, na Renner, mas você vai ter uma roupa para usar, e a gente não merece nem isso. A gente é falho, a gente é pecador, e ainda assim Deus cuida, provê com amor, talvez não o luxo que você quer, mas aquilo que você necessita, né? Eu estava até conversando outro dia, né, gente, numa célula. Eu fui levar uma palavra, no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é seu pastor, você crê nisso e crê que nada te faltará,
o que você não tem, talvez você não precise tanto assim. Se você acredita que o Senhor é o seu pastor e que Ele provê, então, mas eu não tenho isso e vai ficar sofrendo. Não, o que você não tem ainda, você não precisa. O Senhor, Ele provê aquilo que você precisa. Ele pode prover mais. Ele pode abençoar e te fazer prosperar. Mas se Ele não quiser, tá bom também. Se Ele prover só o que você precisa, já é um presente muito maior do que o que a gente merece, né? Sim. Então, é isso. E você vive experiências lindas com Deus nisso. Porque você vê Ele trazendo a provisão. É muito legal. É muito legal mesmo. Você vê Ele cuidando dos detalhes e você precisa reconhecer, nossa, o Senhor está cuidando mesmo. Sim, Ele cuida. É lindo demais. Vamos agora, então, entrando no nosso próximo tema aqui, que é sobre feminismo e maternidade cristã. Polêmico. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Como lidar com o conflito entre ideias feministas e valores bíblicos sobre maternidade? Que acho que você até deu uma pincelada no comecinho. Podemos concluir, né? Sobre isso. Basicamente, o feminismo ele vai dar essa ideia que a gente comentou de liberdade, que a mulher é livre, que ela não tem mais essas obrigações de depender de marido e de poder fazer com a sexualidade dela o que ela quiser. Para a mulher que é cristã, né, aí entra outras lutas, né, que é as lutas da mulher, a igualdade do homem, de ganhar a mesma coisa que o homem, de ser tratada, né, da mesma forma que o homem, não ter essa, não sermos consideradas inferiores a eles. Mas com relação à maternidade, eu acredito que o que pesa mais é o trabalho mesmo. É a questão do trabalhar. Então, e de ter essa... Eu vejo muitas mães falando assim, mas por que é só com a mulher essa cobrança do ter que deixar o trabalho para ficar em casa? Por que o homem também não tem essa cobrança sobre o homem? Então, o feminismo ele sempre traz essa igualdade. Tipo assim, em vez de você, Maísa, quando você tiver seus filhos, ficar em casa, deixa o Brandon, ele que abre a mão do trabalho dele, ele que fique com os filhos dele. Deus me livre. Quero ficar em casa. O Brandon que abre a mão da carreira dele, que fica com as crianças em casa e vai você trabalhar. Então, o feminismo ele vai nessa ideia do tipo assim, por que tem que ser só a mulher que tem que abrir mão da vida dela? Por que o homem não abre mão da vida dele também? É nisso que eles vão bater. Então, se você não tem a palavra de Deus como centro, você vai apoiar essa ideia. Tipo, é verdade, né? Tá bom, então vamos combinar. Você fica em casa e eu vou. Por quê? Porque não tem diferença, né? Tudo é a mesma coisa. Você é a mesma coisa que eu e é isso aí. Não precisa amamentar, dar mamadeira para ele. É basicamente isso. Agora, dentro da vida cristã do casamento, algumas ideias de igualdade são bíblicas também, porque a palavra do Senhor diz, Pedro fala que o marido tem que viver a vida comum do lar. Isso compreende a tudo que tem no lar. Então, se o bebezinho nasceu e a mãe ali está cansada, o pai ajuda. Então, isso não é uma ideia feminista. Isso é uma ideia bíblica que já está na Bíblia há muito tempo, que talvez as pessoas não tenham entendido isso ainda. E o Senhor, com a cultura do mundo, ele vai trazendo entendimento para o ser humano. Que não é uma missão só da mulher ter filhos. O marido tem que ajudar. Antigamente os maridos não ajudavam muito, não. Não estava nem aí, não. Isso está errado. Isso não é bíblico. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os dois se ajudem, que os dois estejam juntos, que os dois percebam, né, as fraquezas um do outro. Se um está mais cansado, o outro não. Quando eu tive a Melissa, meu esposo ficou muito bobão. Ele ficou muito bobão que teve um dia que eu acordei ele de madrugada para ele... Acho que o Pulgão estava querendo deitar, meu cachorro, querendo deitar na cama. E aí eu chamei ele. Ele estava tão grogue que ele levantou dobrando roupa. Ai, meu Deus, tadinho. Porque o peso, acho que na cabeça dele... Ele não falou, mas deu para ver. O peso na cabeça dele, tipo assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa, que senão eu estou errado. Ai, Jesus. Acho que estava tão grande essa pressão na cabeça dele que ele acordou, quando eu chamei, já foi dobrando roupa. Eu não vou nem esperar ela falar aqui para dobrar roupa. Tadinho. Na maternidade também, eu acordada, eu tirando o sarro dele.
Tá dormindo, olha lá, o papai só dorme, porque ele realmente não tinha o que fazer. A criança, eu tinha que aprender a amamentar, e a Melissa tinha que aprender a mamar, e ele ia fazer o quê? Ficar olhando para mim, fazendo assim? Só porque eu tô... Não, ele precisa dormir, ele vai fazer outras coisas. Então, o marido descansa. No segundo parto do Ravi, o Senhor... Porque o inimigo vem, ele vem porque a gente está bem vulnerável, ele vem para você ficar contra o seu marido. Né? E nem todos os maridos são iguais. Uns são mais atenciosos, já percebem outros detalhes. O meu esposo já ele não é tão detalhista assim. Ele precisa de comandos. E, às vezes, ele precisa repetir, porque às vezes também ele não prestou atenção no que você falou. Ele estava viajando na maionese. Então, precisa repetir. Então, homens. Eu não queria falar nada, mas acho que deu para entender. Deu para entender. Homens precisam que você repita, porque eles não estavam prestando atenção nos seus comandos. E aí você dá os comandos com amor, né? E as besteiras ou as coisas que eles não fazem igual a gente, que eles fazem diferente, não tem o que fazer, tem que deixar eles fazerem do jeitinho deles mesmo. Mesmo que às vezes você fica tipo assim, meu Deus do céu. Nossa, como é que ele dobrou essa camisa, Jesus? Meu Deus do céu. Você pode até mostrar para ele como faz, né, do jeito melhor, mas ele não vai, ele vai fazer do jeito dele. Tudo bem, pelo menos ele está fazendo. Ele tá ajudando, né? É o jeitinho dele de fazer. Que vale a intenção. Exatamente, a colaboração um do outro. Então, se não conseguiu dormir, no dia seguinte o seu esposo, ele compreende que você está ali mais exausta, mais cansada. Então, o feminismo dentro do casamento cristão, ele não tem espaço para isso, né? Não é igual. Um vai complementando com o outro. Um vai ajudando o outro. E assim, a gente vive a vida comum do lar para a glória de Deus. Ninguém é... O pai tem o papel dele, a mãe tem o papel dele. E a mãe tem que entender que o papel dela é dela e o papel do pai é do pai. E é isso. E são papéis distintos, né? Sim. São papéis distintos, é verdade. E é isso, não tem muito que ficar brigando por isso. Outras lutas do feminismo aí, mas a questão de maternidade é só realmente o homem entender. Que o homem que não entende, aí é complicado, né? Ele precisa de... O pastor dele tem que ensinar, a igreja dele tem que ensinar isso para ele, né? Ele vai aprender como? Alguém precisa ensinar, é verdade. Não é um tema muito falado, né, na igreja hoje, como... quando a mulher vai ter filho, como que você ajuda a sua esposa? Você precisa ajudar? O ideal seria ter uma preparação para os pais, que a igreja preparasse, né, os pais que estão para chegar um bebezinho, já ali preparar, falar e sempre ter aconselhamento sobre isso, porque vão vir muitos desafios. Sim, é uma mudança muito grande, né? Principalmente assim para quem vai ter o primeiro filho. Acho que até é bom entrar nessa questão da sexualidade que eu falei para vocês, que é onde a mulher, onde o marido também tem que entender que a sexualidade da mulher tá meio diferente. Depois do bebê, né? Ou até durante a gravidez, né? Durante a gravidez ela pode ficar diferente, a mulher pode ficar completamente sem desejo pelo marido, não é porque ela não ama o marido, é porque a mulher tá gerando. Então, o desejo sexual da mulher vem para a gravidez, para que ela engravide. Por isso é o período fértil, é para engravidar. Então, como ela já está grávida, assim, você até tem, mas é de vez em nunca, assim, entendeu? Então, mas aí entra o quê? O homem também tem desejo, vai fazer o quê? Você também vai ter... Aí a mulher tem que servir o marido, com amor, com entendimento. E é muito louco isso daí. Eu passei por uma situação bem louca sobre isso daí. Onde Deus olha e o inimigo ali colocou várias minhocas na minha cabeça. Porque o marido, como a gente estava brincando, o esposo sempre está pronto, né? A mulher não. Só que muitas vezes na gravidez ou no pós-parto depois do período que tem que esperar, né? A mulher está ali com o desejo ainda baixo, só que o marido não. Já ficou esperando um tempão. Então, o marido vai ter uma espera, mas também não pode ser uma espera muito longa. Então, a mulher vai ter que, mesmo sem vontade, porque você está servindo por amor. Ele vai fazer o quê? Vai procurar na rua? Não pode, não existe isso. Então, mesmo sem vontade, você vai ter que servir o seu esposo. Você, de repente, ele não vai sentir nada, porque você está sem desejo.
Mas ele precisa também ele precisa do seu corpo. Aí não tá como uma obrigação, né? Um Exatamente. ato de amor, né? Ninguém ali está sendo... Você não está sendo um objeto, não é esse. O inimigo trabalhou muito na minha cabeça, que meu esposo estava me tratando como objeto. Lembra? Eu cheguei a comentar com você sobre isso. Que eu estava sendo tratado como um objeto, que não é assim. Não tem nada a ver. É só que ele está numa situação completamente diferente da minha. E se eu não entender que eu estou fazendo isso por amor, para que ele, né, seja satisfeito dentro do que o Senhor criou, que tá de acordo com a vontade de Deus, é o marido e a esposa, está tudo certinho. Porém, eu estou sem desejo por conta da situação que eu estou. Então, eu preciso me doar por amor a ele, mesmo que eu não sinta nada e mesmo que seja, às vezes, meio esquisito. Às vezes é esquisito, porque você está sem desejo. Mas, pelo menos, vocês estão mantendo a intimidade de vocês, guardando isso. E toda mentira que o inimigo lançar, que o homem isso, o homem aquilo, a gente tem que voltar para a palavra do Senhor. E lembrar que ele é diferente de mim, eu sou diferente dele. Lembrar das coisas boas que ele faz, de como ele ama a família, de como ele nos, né, cuida de nós, mesmo que ele não seja o homem mais romântico ou carinhoso do mundo, porque nem todos são. Mas ele está ali, ele está junto, ele é um homem segundo o coração de Deus com as falhas dele, mas ele é. Então, vamos, né, ali servir o nosso esposo em amor e alegria. Que legal que você tocou nesse assunto, porque a gente vai falar sobre isso também, ainda dentro do feminismo e maternidade cristã. Qual a diferença, Bruna, entre submissão bíblica e empoderamento feminino? E um pode coexistir com o outro, na sua opinião? É que o empoderamento feminino no mundo é isso, é a liberdade da mulher. É ela ser livre e não depender de homem. Então, ela não depende de homem. Tecnicamente, a mulher não tem que depender de homem, ela tem que depender de Deus. Então, biblicamente, nós dependemos do Senhor. Mas no mundo, ela vai estar sempre batendo de frente, né? Então, quando se há um relacionamento, não dá para ficar batendo de frente. Os dois têm que ali ter um ceder ao outro. Agora, quando entra na submissão bíblica, é onde entra a parte que o mundo rejeitou, que é quando Deus usa o homem para a mulher ser corrigida. Mas Deus também usa a mulher para corrigir o homem. Só que a Bíblia nos diz que a mulher tem que ser submissa ao marido como ela é submissa ao Senhor. Por quê? Quem tem dificuldade de escutar na relação é a mulher. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo que o marido não pode ser corrigido pela mulher. Ela está dizendo que, mulheres, vocês têm dificuldade de escutar o marido. Verdade. Vocês sabem manipular eles. Não foi assim no princípio? Uhum. Vocês têm poder de manipular e vocês têm. Eles já não vão manipular vocês. Agora, vocês não querem escutar eles. O Senhor está dizendo, escutem o que os maridos de vocês dizem também. Porque o Senhor também os usa para corrigir vocês, para conter as muitas besteiras que passam na nossa cabeça, o nosso emocional, porque eles são, né, mais racionais, para nos ajudar nas questões emocionais. Então, muitas vezes, eles estão ali mais racionais e a gente não está querendo ouvir, mas, na verdade, eles estão sendo a nossa estrutura. Então, é isso, é o que o mundo rejeita. Não tenho que ouvir o homem, eu tenho que ouvir eu. Ele não sabe de nada. Mas não, num relacionamento, um vai falar com o outro. Mas a Bíblia nos enfatiza. Mulheres, vocês têm dificuldade de ouvir. Vocês precisam aprender a fazer isso. Assim como vocês aprenderam a escutar o Senhor, tem que aprender a escutar o marido também. Eles não estão errados em tudo que eles estão falando. A mulher não é mais inteligente que o homem. Vocês dois são inteligentes. Sim, verdade. Basicamente isso. O marido aplaude, né? Agora é a parte que eles gostam de ouvir. Agora vamos falar sobre questões éticas e bioéticas, que também são polêmicas. Métodos contraceptivos e planejamento familiar na perspectiva cristã. O que você acha? Eu também conversei com Deus sobre isso, conversei com meu pai sobre isso, né, quando eu tive a Melissa, que eu entendi que era Deus que abria a madre da mulher, né, que gerava os filhos. Eu fiquei nisso, tipo assim, meu Deus, então eu não posso evitar, né?
Se eu confio no Senhor, como é que eu vou evitar? Se Ele é soberano, Ele faz tudo perfeito, como é que eu vou evitar? Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não queria ter 9 filhos. Eu não Se Deus queria, quiser. Deus, ter 9 filhos. Então, É. você fica no conflito quanto a sua vontade e a vontade de Deus. Na verdade, no fundo, é isso. A fertilização in vitro é para quem não consegue ter filhos, né? Então, antigamente, não existia nenhum tipo de solução, a não ser o milagre, né? A não ser a operação de Deus dentro da mulher. O que é maravilhoso quando a gente lê na Bíblia como Deus fez várias vezes isso. Tornou férteis as mulheres que não eram férteis. Agora, hoje em dia, isso é uma facilidade, mas que também não garante. Não garante que a mulher vai engravidar. Se a mulher engravidar, no final das contas, quem operou o milagre foi Deus mesmo. Porque é Ele que gera a vida. Eu conheço, tá? Na minha família, eles fizeram a fertilização in vitro. Não sei se foi uma ou duas. Não adiantou. Não funcionou. Porque Deus disse, não vou abrir a madre. Não gerarão filhos. E o que a gente pode fazer? Então, no final das contas, por mais que seja a fertilização, no final das contas foi Deus que gerou, soprou vida, porque por mais que o óvulo entre ali, ele tem que soprar a vida ali. O ser humano não é como alma vivente como os animais. Ele foi soprado, o Espírito de Deus sobre cada ser que é criado. Então, existem, eu acredito que, na verdade, a fertilização in vitro, principalmente para quem, acho que para todos, é uma experiência, sabe? É uma experiência ali, para quem é crente também, é uma experiência que você está tendo ali, de que deu certo, mas que o crente tem que lembrar, pô, mas foi Deus. Eu só não tive fé para orar o tanto de tempo que precisava orar. Eu fui para fertilização in vitro, fui acelerar o processo. Eu não tive paciência para orar, então eu fui acelerar o processo. Mas no final das contas foi o Senhor que quis. Tem até o casal Jonathan. Como é que é? Não. Armando Jonathan Nemer. É, a Rebecca Nemer. e o Paulo Eles ficaram César. 20 anos também sem ter filhos. É, muito tempo, né? E ela, tipo, Nossa. né, passou por vários processos com o Senhor e no final das contas Deus deu o filho para eles. Então, foi tipo Isaac e Rebeca mesmo, né? A Rebeca, Isaac e Rebeca. Agora, o outro que é o contraceptivo e o planejamento familiar, aí o anticoncepcional é livre, não é uma questão de ser pecado, né? Entra na questão da liberdade sexual, de você querer ter uma estrutura. Isso para quem é cristão, muitos, né, não entendem como não quero ter filhos, mas no sentimento de quero ter uma estrutura, ainda não é o momento e tal, que também tem a ver com o pouco entendimento sobre quem Deus é. Se nós soubéssemos quem Deus é, nós entenderíamos que Deus faz as coisas, né? Viveríamos experiências ainda mais profundas com Deus. Mas o concepcional entra nisso. Eu quero me preparar, ter uma estrutura, nananã. Amém. Mas significa que uma hora você vai ter, entendeu? O problema mesmo está em não querer ter. Não quero ter, aí tem que, né, ver com Deus. Mas planejar. Agora, quantos filhos Deus vai mandar? Foi o que eu falei no início. Eu disse para o Senhor, eu quero 3, Senhor, não quero mais. Aí, se o Senhor quiser mais, me fala, Pai, que tudo bem, né? Eu vou me submeter à sua vontade. Então, você está disposta a se submeter à vontade de Deus. Mas você está comunicando para Deus a sua vontade. Mas estou disposta. Se assim o Senhor quiser, eu entendo que é o melhor dele para mim. A vontade dele é muito melhor do que a minha. Então, eu não vou ficar triste com isso, amargurada. Não vou. Eu vou... É tudo mindset. Mindset, você tem que entender. É Deus que quis. Então, amém. Glória a Deus. Quantas mulheres podem até fazer certas operações que acabam engravidando com o DIU, porque Deus quis. Você tem que entender que foi Deus que quis e que você não pode ficar triste com isso. Tem que louvar a Deus. Verdade. E aí eu queria a sua opinião, você falou, né, sobre a fertilização in vitro, a sua opinião sobre o anticoncepcional, sobre a quantidade de filhos também, né, que é Deus que escolhe. E tanto que a minha mãe tem 6 filhos, somos eu e mais 5 irmãos, e se eu não me engano, não sei se foram 2 ou 3, ela teve
3, né, gravidez, que ela tomava anticoncepcional. Engravidou então. mesmo tomando o anticoncepcional. Então, Pois quando é. Deus quer fazer, Ninguém pode impedir. exatamente. A não ser que você ranque, né? Se você arrancar ali a E sua... é exatamente isso que eu queria conversar com você. Eu queria a sua opinião sobre o aborto. Tanto, por exemplo, Ah, a não, mulher... falei arrancar o útero, não o filho. Ah, tá. Não, achei que era o filho. Não, não. Não. Então, mas a mulher que não quer, engravidou e aborta, ou a questão de violência sexual, né? Qual que é a sua opinião sobre o aborto? É a opinião da Bíblia. Não existe a possibilidade de aborto na Bíblia. Não existe. Não existe. Isso não existe. Inclusive, tem lá em Deuteronômio, em algum lugar, que, né, nós podemos, quando o nosso irmão aí fizer as edições, Deus tem uma consequência para a mulher que está grávida e acontecer alguma coisa com ela e o bebê da barriga dela morrer, morre a outra pessoa também. Entendeu? A consequência é vida por vida. Então, o Senhor considera vida o que está na barriga da mulher. Então, se morreu o bebê da barriga da mulher, morre quem causou a morte do bebê. Vida por vida, entendeu? Interessante. Então, assim, não há possibilidade de aborto na Bíblia. A Bíblia não fala sobre aborto. Apesar de que eles faziam isso também antigamente. Eles cutucavam com coisas lá dentro. Eles faziam aborto, sim. Nossa. Não existe isso que não. Eles sabem por onde entra, por onde sai. Como é que vai fazer? Eles faziam, sim. Existia a prática de aborto já antigamente. E a Bíblia não menciona isso, porque isso não existe cogitação para isso. Porque a Bíblia entende que quem gera a vida é Deus. Nós, cristãos, entendemos que quem gera a vida é Ele. Então, o que a gente entende quando há um estupro? Gerou vida? Quem gerou? Para que ele gerou a vida depois do estupro? Porque a criança que vem... Ai, eu choro com essas coisas. Porque a criança que vem, ela vai fazer a mãe esquecer da dor que ela passou. Sério, vai ver o tanto de testemunho que tem de criança que nasceu de aborto da mãe à criança. Só jogar na internet você vai ver. Eu nasci de um estupro e a mãe é apaixonada pela criança. Porque a criança não tem nada a ver com a maldade do pai. Ela vem como um presente de Deus. Você foi machucada, mas o que vem vai sarar essa sua ferida. Só que as pessoas do mundo não vão entender isso. Não adianta explicar. Não adianta falar. Não tem o que falar. Elas não entendem e é isso. Mas nós somos cristãos e entendemos isso. Quem gera vida é Deus. Se ele gera após um estupro, é porque é para sarar a ferida que vem. Entendeu? É uma visão muito interessante. Eu nunca mas a maternidade desgasta, não sei o quê. Mas ter um filho é a melhor coisa. Você vai ter ele para sempre. Ele é um laço eterno com você. Por mais que as mães, às vezes, reclamem, é o laço eterno delas. Eu já ouvi muitas mães reclamando, mas nunca se arrependendo. É muito difícil você ouvir uma mãe falando, nossa, eu me arrependi, não devia. Não, reclamar é difícil, não foi planejado, mas é uma bênção. As que jogam seus filhos no lixo é porque estão sob todo tipo de influência demoníaca, de pressão da sociedade, e que elas abandonam porque elas não sabemos o nível que está o coração delas de existência da vida, sabe? Mas não é normal isso acontecer, é uma coisa mais rara mesmo. Sim. Existe, mas a maioria sabe que é seu e por mais que sinta ali sempre tem o amor ali no coração. Sim. Seja pouquinho, mas tem. Sim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão da comunidade cristã, né? As expectativas da igreja sobre a mãe perfeita, né? Porque o ser humano adora julgar. Ama fazer um julgamento e você é a certa e o outro tá errado e o filho do outro é assim, mas o meu filho andou primeiro, mas o meu filho isso, mas você não deixa sua criança quieta na igreja, mas a criança não é criança, só fica ali no banco, não faz nada, não brinca, então sempre tem um julgamento. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre como lidar de repente com essa pressão da expectativa da mãe perfeita dentro da igreja. O que eu observei até agora é mais a parte comportamental. Do tipo, se eles obedecem você ou não, entendeu? E se eles ficam quietos dentro da igreja ou não. Com relação ao que eles vivem fora, como a gente não tem acesso ao cotidiano de todo mundo, a gente não tem como saber. Mas quando ali está todo mundo junto na igreja, o que se observa é se eles se comportam
se eles são capazes de se comportar, e se eles não se comportam, é culpa da mãe, obviamente. Se está gritando, fazendo bagunça, é culpa da mãe, porque a mãe não ensina, a mãe não disciplina. E observei justamente que um pouquinho de impaciência mesmo, falta de consciência de entender de que a criança está num processo de aprendizagem, de que ela está aprendendo e de que a mãe também está aprendendo a controlar a criança, né? As mães, hoje em dia, têm uma preocupação muito grande de não traumatizar a criança, de não ferir a criança. Então, tem também isso na nossa cultura hoje em dia. Antigamente não se importava com isso, hoje se importa. Então, as mães não querem, né, maltratar os filhos, mas, ao mesmo tempo, tem que aprender a ser dura. Então, a mãe está aprendendo e a criança também. A mãe de primeira viagem. Então, eu percebi uma falta de impaciência dos que são mais velhos, de tolerar o tempo de aprendizagem da mãe de primeira viagem e da criança que chegou. E tem mães que têm desafios, tem crianças que são realmente grandes desafios. Não são todas as crianças que são quietinhas, que obedecem mais facilmente, tem outras que são irreverentes. Elas vêm mesmo para moldar a mulher num nível assim, para moldar a mulher mesmo a passar vergonha mesmo, a aprender a suportar a vergonha que o filho dela está causando. Então, a comunidade da igreja não tem muita paciência em esperar esse tempo ali, pelo menos até os 3 aninhos de aprendizagem. Não, é realmente o olhar torto, os comentários, o falar mal. É muito triste, porque tem um tempo de aprendizagem. Se a gente entendesse, né? Poxa, ela está aprendendo. Acabou de casar, está aprendendo. Né? Vai precisar da nossa ajuda. O que a Bíblia diz? As mais velhas ensinem as mais novas a cuidar, a amar os filhos, a amar os maridos. Deus não está falando sobre corrigir os filhos, está falando sobre amar os filhos. A gente tem que aprender a amar justamente porque corrigir é amar. Só que não é só descer a porrada. Então, eles aplaudem quando você desce a porrada, quando você entona a voz, quando você briga na frente de todo mundo. Eles aplaudem isso. Exatamente, Bruna. Nossa, é isso mesmo. Tipo, você é uma boa mãe se você gritar com seu filho na frente de todo mundo e ele... fala, nossa, você vê como ela é, como ela Firme. Controla os filhos dela. E não é bem assim, né? Poxa, às vezes é até uma vergonha que você tá... Imagina a criança ali, que tá levando uma bronca, um grito na frente de todo mundo olha para ela naquele momento, a vergonha que ela não fica, porque a gente não gosta de passar por isso. E por que a gente faz com a criança, então? Eu não gosto de passar vergonha, então vou fazer você passar vergonha, porque você tá me fazendo passar vergonha. Exatamente. Complicado. Então, as mulheres mais velhas tinham que ensinar as mais novas a amar os filhos, a corrigir com amor. Justamente, não precisa ficar, né, chamando esse vestido, todo mundo, se gera constrangimento. Tira e leva para o banheiro, conversa no banheiro. Graças a Deus eu tenho feito isso. As minhas correções duras mesmo, é em casa, que ali ela, né, tá eu e ela. Na frente dos outros, eu geralmente tiro ela do foco e levo ela para o banheiro. Para que esteja eu ali, tete a tete com ela. E não tem interferência de ninguém aplaudindo, as pessoas dizendo assim, e ela vendo. Ela tem que olhar para mim e ouvir o que eu estou falando. Muito bom. Então, a igreja, nesses pontos, não é... Tem que amadurecer aí, né? Vamos amadurecendo aí, galera. Verdade. Importante. Eu sei que esse conteúdo vai ser uma bênção. Então, Nome de você Jesus. que é mãe, que está assistindo, que conhece uma mãe, envia aí para todo mundo, porque eu sei que tem muita coisa aqui para aprender. A própria gritaria mesmo, que eu fui, né, pedindo para o Senhor me instruir nisso, a gritaria também não é uma coisa que o Senhor quer. Tem um versículo em Efésios, um desses daí, que fala que a gritaria, o crente não deve viver em gritaria. Então, a mãe ficar gritando não é o ideal. Ela pode, sim, perder a paciência, porque vai perder um dia ou outro, mas viver assim, sempre corrigir assim, está errado. Não é certo. Toda vez está gritando com a pessoa, com a criança no meio de todo mundo. Não é assim. Ninguém gosta de ouvir grito, né? Ninguém gosta que fique gritando com você, né? Eu não gosto e imagino que ninguém goste. E um dia eu até gravei, diferente é você gritar de você falar duro, firme, com a voz bem posicionada, que é o que eu tenho tentado fazer. Para que ele entenda que, porque pela voz, pelo tom de voz e por você cerrar a cara, você está mostrando que aquilo ali está errado.
Que a criança, ela não entende o abstrato, ela entende o concreto. Então, se ela está vendo que você mudou. Até o Ravi também. O Ravi, ele já entende que o não breca ele. Aí ele já manifesta a ira dele tacando as coisas no chão, né? Aí eu falei com ele, não pode fazer isso. Aí ele ficou olhando para mim, aí ele ficou tentando, eu fiquei com a cara fechada assim, né? Não pode tacar as coisas no chão. Aí ele veio, tentou fazer eu rir, eu lá. Ravi, não pode fazer isso. Aí depois você vai desmanchando a cara ali. Tem que sentir o drama, porque senão ele não entende. É verdade. E aí, eu queria falar um pouco com você, né? Queria que você falasse um pouco sobre o peso da comparação com a mulher virtuosa, né? A mulher de Provérbios 31, que é perfeita, que acorda mais cedo, que prepara tudo. A gente até falou isso num culto de mulheres recentemente, né? Que ser uma mulher virtuosa não é ser uma mulher perfeita, né? É identificar que você tem falhas, você não é perfeita, e buscar melhorias em Deus, né? Sim. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque eu imagino que exista um peso muito grande no meio cristão das mulheres sobre isso, sobre, poxa, você não é uma mulher virtuosa, você não é. Você lê lá Provérbios 31, eu acho muito difícil uma mulher que leia e fale, nossa, eu sou uma mulher virtuosa. Não, você lê para ficar triste, para falar, poxa... Lê para ficar triste. Falei, eita caramba, eu não sei fazer o que ela faz aqui, eu não sei medir um terreno. Eu não sei avaliar um terreno. Mas um dia eu escutei o pastor Luiz Saião falando sobre isso, eu achei muito interessante ele falando que o Provérbios 31 mostra princípios, né? Não é uma mulher que tem tudo isso, mas princípios que também mostra que a mulher ela pode ter conhecimento em todas as áreas e ser uma boa mãe e se preocupar, né? Então ela mostra o princípio de como ela trata o marido, de como ela cuida dos filhos, de que ela tem conhecimento, de que ela sabe, né, fazer negócios. É uma mulher inteligente. Então não significa que você vai ser a mais bem-sucedida, mas você é inteligente, você tem competências, você consegue fazer coisas para cooperar com a sua família, os trabalhos manuais que ela faz para cobrir os filhos do frio, eles não sentem frio porque ela usa a roupinha deles. Então, os dons de talentos que ela tem manual, ela vai usar em prol da família, pode ser que seja o de cozinhar, pode ser que seja o de aconselhar, ou de se divertir junto com a família, para ajudar outras famílias também a se divertirem com os filhos. Então, são princípios que uma mulher ela tem muitos aspectos que ela usa para a glória de Deus, para favorecer a família. Então, a mulher de Provérbios 31 tinha uma rotina, que era acordar super cedinho antes de todo mundo. Eu nunca consegui fazer isso, eu nunca consegui acordar mais cedo, porque toda vez que eu tentava sair mais cedo da cama com a Melissa, ela acordava, eu não adiantava nada. Aí o Senhor me deu um entendimento. Bom, a hora que ela dorme de noite é a hora que ela dorme mais pesada. Então, faça o que você não consegue fazer com ela acordada depois que ela dorme. E eu fui fazendo isso. Só que quando o Ravi chegou, eu já não tinha mais tanta energia para fazer isso. Então, agora eu tenho que me virar com os dois acordados. E o que eu não consigo fazer? Vai para outro dia. E aí, a gente vai vivendo de uma forma de que a gente não é uma máquina e que a gente tem que fazer as coisas. A gente não pode ser... Aí você tem que bater de frente com a preguiça. Você vai identificar o que é preguiça. O que é a preguiça vai impedir você de fazer o que você tem que fazer. Então, você pode até deixar para amanhã, mas você tem que fazer. Não terminei, tudo bem, então termina amanhã, no outro dia. Você vai terminando. Com criança, você faz devagar. Aí entra a questão de comparação com... por exemplo, eu acredito que muitas comparam isso. Eu não chego no horário de coisas. Só se eu me comprometer a eu dirigir alguma coisa, né? Então, eu vou fazer um ensaio, então eu vou chegar no horário. Agora, o culto, eu não chego no horário ali, cravadinho, como outras chegam. Por quê? Porque eu vou indo com eles devagar. Eu não fico acelerando eles. Vai, que a gente tem que ir para a igreja, vai. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Isso porque eles não vão à escola. Imagina se tivesse que acordar todo dia de manhã. Vai, vamos tomar café rápido. Eu não quero isso. Então, eu não quero e eu não
tô pecando porque eu tô chegando 10 minutos mais tarde, eu tô com 2 crianças. Eu vou ir devagar. Poxa, mas você não se antecede na minha rotina. Eu posso até me anteceder, mas vai acontecer um empecilho, um imprevisto. E eu posso enxugar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, me adiantar aqui. Sim, mas às vezes eu não vou fazer isso. Às vezes eu não vou cumprir o que eu planejei. Vai dar errado. Então eu me desliguei disso. Se as pessoas ficam comparando, falando, poxa, ela não cumpre horário. Eu também tenho filho, eu também chego no horário. Eu não vou ficar sofrendo com essa comparação. Essas comparações são bestas, porque se isso não é pecado, para que você vai ficar pensando nessas besteirinhas? O que é pecado, a gente tem que levar em consideração, porque a gente precisa mutuamente se corrigir. Agora, o que não é, cada um tem um ritmo. A minha rotina, que eu até estava conversando com a mamãezinha, eu falei para ela, a minha rotina a gente não acorda cedo, eu não tenho por que acordar cedo. A gente não vai sair cedo. Para que eu vou acordar às 7 horas da manhã? Eu não tenho por que, a gente acorda às 9. E depois a gente sai para passear, a gente vai para vários lugares. Aí ela até falou, mas isso não é rotina. Essa é a minha rotina. A minha rotina é de ir para vários lugares diferentes. A gente vai para vários parquinhos, a gente vai para brincar na piscina, porque eu posso fazer isso. Mas a gente tem as nossas refeições, a gente tem que é dentro da rotina. As refeições precisam ser mantidas, porque eles precisam comer saudável. Tem a rotina de que a gente precisa ler a Bíblia, mas não é uma coisa padrão, todo dia igual. As pessoas acham que a rotina é às 7 acorda, às 8 toma café, às 9 lê a Bíblia, às 10 vai no parquinho, às 11 volta, toma banho, aí meio-dia almoça, aí 1 hora dorme, e não é bem assim, né? A gente não é robô. Não, a minha mãe falou isso um dia pra mim. Filha, eles não são robô. Eu falei, é verdade, eles não são. Quem nos robotiza é o mundo, né? Nessa sociedade que te robotiza. Você vira um robô que você faz tudo igual todo dia. A gente não vive isso, porque temos essa possibilidade. Então, como é que vai comparar? Eu tenho disciplina e você não. Ué, que bom seria se todo mundo pudesse fazer coisas legais e divertidas todos os dias. Não foi para isso que Deus nos criou, para desfrutar da vida? Quem nos aprisionou nessa rotina de enfado foi o sistema, não foi Deus. Verdade. Exatamente. E aí, então, vamos falar agora um pouquinho sobre a espiritualidade da mãe. Como a maternidade transforma a vida espiritual. Nossa, a Bruna, gente, é um exemplo muito legal disso. Ai, ai, ai. Bom, como a gente já está terminando, né? O que o Deus mais me ensina todo dia é sobre o relacionamento dele conosco. Então, toda vez que eu me volto para relacionar com a Melissa e com o Ravi, o Senhor me lembra disso, que Ele busca em nós o estar junto, aprender a desfrutar da presença um do outro, porque isso é uma coisa que você precisa aprender. A Melissa, ela está crescendo e ela tem as preferências dela, as brincadeiras dela com o papai não são iguais à minha. Então, eu tenho que aprender a desfrutar da companhia dela e ela aprender a desfrutar da minha companhia. À medida que ela vai crescendo, isso vai mudando. Mesma coisa o Ravi e a mesma coisa eu com o Senhor. Então, a correção que eu passo para ela, o Senhor automaticamente me corrige também. Então, a santificação que vem dentro da maternidade, quando ela é entendida e a gente entende o que Deus está falando com a gente, você aprofunda mais seu relacionamento com Deus. Era isso que deveria acontecer. Porque a mãe tem que entender que ela não vai mudar a cabeça da criança. É só Deus tem o poder de fazer isso. Então, ela tem que correr para os pés de Jesus. Ela é um instrumento para que Deus faça isso, né? Exatamente. Somos um instrumento. Tem que se aprofundar nele. Então, a maternidade, ela deveria deixar as mulheres mais amigas de Deus, mais crentes, mais sedentas de buscar a palavra e a teologia, de entender mais para poder ensinar mais para eles, de viver de acordo com aquilo que Deus quer, para que eles possam ver em nós o Deus que a gente serve nas nossas ações, nas nossas atitudes, que é a mesma coisa, nas nossas palavras, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, para que eles pudessem crer no Deus que a gente crê. Então, a consciência, ela tem que expandir, esse era o objetivo.
expandir. Adão foi criado para passar para frente o que ele aprendeu com o pai no Jardim do Éden e continua passando para frente, e eles aprenderem a adorar a Deus. Mas ele, infelizmente, quis ouvir a mulher. Então, se os casais entendessem, o pai e a mãe, porque a mãe e o pai entendessem que os filhos nos trazem um momento mais especial para você se aprofundar em Deus, teríamos famílias fortes, teríamos cristãos fortes, famílias que não se dobram por qualquer besteirinha, qualquer filosofia, qualquer ideia do mundo. Teríamos uma comunidade cristã forte. Mas não é isso que acontece, porque as pessoas estão focadas em outras coisas. Elas não vão... acontece completamente o contrário. Eu tive um filho, eu vou trabalhar mais para ganhar mais, porque eu preciso dar uma vida boa para ele. Uma boa educação. Foi o que eu estava conversando com a minha prima. O que adianta você ensinar a criança a estudar? Ela vai aprender a estudar? Mais ou menos, né? Porque na escola ela não aprende a fazer pesquisa. Ela não aprende a amar o conhecimento. Ela aprende que ela precisa fazer aquilo ali para ser alguém na vida. E os pais focam nisso, mas não ensinam a palavra, não ensinam eles a amar a palavra de Deus. Então você está dando uma boa educação para eles irem para onde? Exatamente. Para eles irem, que é a frase forte, eles estão se tornando bons cidadãos para ir para o céu ou para o inferno. Exatamente. Porque a gente entende que aqui não é nossa pátria. Então vai estudar, vai ter um bom emprego, mas e o seu futuro, o lugar para onde você vai? Você também se preparou para ir para esse lugar? Exatamente, é um bom ponto, né, para se tratar. A mãe fica com menos tempo, mas o tempo que ela tem, que é o que eu falei várias vezes, o que Deus me mostrou. Os 5 minutos de oração que você começa fazendo com eles, você está fazendo junto com eles, Deus te sustenta. E ele te ensina também, ele traz conhecimento para você. Se você deseja, se você busca, ele traz o conhecimento que você precisa, ele faz chegar até você. Porque ele está te alimentando, literalmente. Salmos 81, ele fala, abre bem a boca e eu encherei. Ele vai te alimentar. Eu choro. Ele vai te alimentar. Se você abrir a boca, como passarinho com fome, eu estou com fome, pai. Ele vai te alimentar. Mesmo que seja ali no seu pouco tempo, que o nosso tempo diminui, se você está com fome, ele vai te alimentar. Agora, se você está se alimentando com outros alimentos, você não vai ter fome do reino do Senhor. Não vai ter fome. Só que eu sei que muito dessa falta de entendimento é culpa dos líderes espirituais. Eles não ensinam a igreja, não ensinam, não falam. Então, o povo, tudo bem que diante de Deus ninguém vai ter desculpa. Todos tinham a Bíblia na mão. Mas o líder espiritual vai ter um peso muito grande diante de Deus, porque ele não alertou para muitas coisas que precisavam ser alertadas. Então, os pais precisam, mais do que nunca, dessa fome. Mas eles têm fome da boa educação, porque não é ensinado isso nas suas igrejas. É verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Bruna, sobre a luta das mães, né, contra a culpa, a exaustão e o perfeccionismo. E aí eu quero que você fale para as mães mesmo que vão te ouvir um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, exaustão a gente tem muitas vezes, né, porque a gente não dorme, nunca mais dorme. Eu passei pelo momento de exaustão, onde eu tive crises com meu filho. E ali nas madrugadas você quer acabar com aquilo que você não sabe como resolver. Passei por uma situação muito complicada com ele. Nada fazia ele voltar a dormir. Isso me trouxe um momento muito triste de saber que eu poderia estar ali traumatizando ele e de não saber como resolver isso, porque toda noite você começa a ficar ansioso, né, pelo que vai acontecer à noite, que você não vai dormir, porque você não vai conseguir resolver o que está acontecendo. O que acontece é que tudo nas nossas vidas, né, a gente precisa passar para aprender. Então, essa exaustão, ela não vai durar para sempre. Mas esse momento que a gente está passando de exaustão, ele é muito intenso. Quando você está passando por isso, você precisa, sim, tentar descansar de forma física, mas o descanso vem do Senhor. Então, nesse momento que eu tive,
Eu pedi ajuda para o Senhor. Pedi ajuda para o Senhor. Falei para ele que eu não queria, né? De repente maltratar meu filho, porque na madrugada, quando você está sem sono, você pode fazer. Você pode apertar, você pode, né? Você pode fazer muitas coisas com a privação de sono, que é uma das maiores causas de exaustão para a mulher. Você pode fazer loucuras. Vai pedindo para o Senhor te ajudar. Então, muitos desses dias eu não orei antes de dormir. Eu dormi porque eu estava cansada. E aí o Senhor foi me lembrando, ora antes de dormir pelo que vem pela frente. Então o Senhor estava ali junto, ele estava junto comigo nessa situação de exaustão, porque ele estava me ensinando. E aí eu lembrei, vou orar antes de dormir, depois de alguns episódios que eu passei com ele, porque foram uns 4 meses que eu fiquei nessa situação com o Ravi e ainda durou mais um pouquinho, mas um pouco menos intenso depois dos 10 meses dele. Foi dos 6 aos 10 meses. E aí o Senhor me lembrou, ora antes de dormir. Aí eu orei antes de dormir. Então, na hora que ele começava a acordar e ele não voltava a dormir, eu consegui ficar um pouco mais controlada. E não explodir como eu explodi das outras vezes que eu não pedi ao Senhor a ajuda dele durante a madrugada. Então, nesses momentos que a gente realmente não sabe o que fazer, tem que pedir ajuda para Deus, porque provavelmente a gente não está pedindo ajuda para Deus. E aí ele vai nos fazer passar e você vai ver a diferença do que é passar com ele do que é passar sem a ajuda dele. Que é passar você sozinha pela sua própria força. É diferente. E qual foi o outro ponto? Era a culpa, né? A culpa e o perfeccionismo. Culpa e o perfeccionismo. Eu não sou perfeccionista, então eu não tenho muito assim esse olhar do que é ser perfeccionista, do que é se culpar por não estar sendo perfeccionista. Mas da comparação mesmo, de você comparar com outras mães que conseguem isso, aquilo, outro. Ou culpa mesmo do você ter sido muito dura com seus filhos. A medida da correção, se você for dura demais, é só você sentar com seu filho e conversar sobre isso. Se você for dura demais, se você extrapolar os limites com seu filho, você perceber, né? Eu extrapolei, eu fui muito além do que poderia, conversa com ele, peça desculpas. A culpa vai embora. Você pede desculpas para ele. Porque você está reconhecendo que você se excedeu. Agora, culpa pela comparação, você usa isso para identificar o que você pode melhorar, mas também entenda as suas limitações, que foi o que o Senhor me fez entender. Com fazer comidinha para eles. Eu fazia uma bagunça enorme na cozinha e depois eu tinha que arrumar toda aquela bagunça. São as minhas limitações. Eu tenho um jeito de fazer diferente do de outras pessoas. Então, se fulano consegue fazer tudo certinho e fica tudo limpinho depois, o meu não, eu vou ficar o dia inteiro ali voltando tudo de volta para o lugar. Porque eu sou mais bagunceira. Então, eu tenho as minhas limitações. Aí entra essa questão de você se olhar com amor também e entender, eu sou limitada nisso, eu sou assim. E talvez você não vá mudar nesse sentido porque são suas limitações. Tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que a gente é limitado mesmo e é isso. Parar de ficar se comparando e entender, eu sou assim, fulano é assado. E amém. Eu ando descalça e todo mundo acha um absurdo meus filhos andar descalça, mas eu gosto. E eu vou andar descalça e eles também vão andar descalço. E os pés deles ficam sujos, suja mais os sapatos. Os sapatos dos filhos da fulana tá limpinho, os meus estão sujos porque a gente anda descalço e os pés ficam com mesmo que você lave, às vezes fica ali alguma coisinha. São diferentes, então somos diferentes e amém. Se eu sou feliz assim, glória a Deus, eu não vou ficar me comparando. E se compararem, deixa pra lá. Pede pro Senhor te ajudar a deixar pra lá. Porque tem coisa realmente que é só o Senhor para nos ajudar a deixar pra lá. E é isso, mamães. É isso, a gente vai encerrando. E eu quero passar um recado, né, para você que é mãe, que está nos assistindo. Você é uma boa mãe, não se cobre além do que você deve. Né? Busque ajuda em Deus, em oração. Posso falar uma coisinha rapidinho? Claro. É que a Bruna tocou num ponto, e eu acho até interessante compartilhar com as mamães sobre o pedido de desculpas.
Porque tem muita mãe que às vezes ela não consegue enxergar onde erra ali com o filho, né? E tem que orar muito para Deus dar sabedoria. Ou acha que não deve, né, pedir desculpa. Ou A acha sua que a mãe não tem mãe que pedir desculpa. Né? não deve pedir desculpa. Então, todas que vão assistir, né, esse vídeo, isso tem uma importância muito grande. Quando a mãe reconhece e fala assim, filho, me desculpe, eu errei nisso, né? E era só isso mesmo. Importante. Muito importante. Porque você ser sete, teve um dia que a minha vontade era jogar a Melissa no guarda-roupa. Ela estava me atrapalhando na hora de cantar para Jesus. E ela não queria que eu cantasse. E ela estava fazendo isso, ela estava me tratando mal, né? Aquela semana ela estava me tratando mal a semana toda. Mas aí no dia que a gente estava cantando, que ela começou a me tratar mal na hora da música, e ela começou a né, ficar bem ali resistente, que eu estava falando com ela, e fazer os bicos, sabe? Bater o pezinho. Meu Deus, a minha fúria subiu de um jeito que a minha vontade era jogar ela no guarda-roupa. E aí eu falei de um jeito com ela bem, sim, terrível. Ela ajoelhou, eu botava ela de pé. A minha vontade era, se eu pudesse ali, eu dava ali umas palmadas, mas eu tentei me controlar, porque se eu soubesse, se eu fosse fazer isso, eu ia machucar ela. Não pode. Né? E aí eu tentei ali me controlar, mas a vontade era jogar ela no guarda-roupa. Mas nesse dia eu virei um leão mesmo. Acontece, né? Ninguém virei é um perfeito, leão. né? Pode acontecer, mas o importante é reconhecer, né? Identificar, poxa, extravasei. Calma aí. A gente estava cantando para Jesus. Imagina, como é que eu volto a cantar agora? Aí o que eu fiz, que eu fui ajoelhar, pedir para Deus, o que eu faço agora? Não sei o que fazer mais. O que eu faço? O Ravi lá andando de um lado para o outro, fingindo, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que causa essa casa, gente. E aí o Senhor me deu o entendimento para repreender, né? Que tinha, assim, uma questão ali maligna, porque era a questão da hora do louvor. Ela já estava me tratando mal uma semana. Repreender mesmo, porque eu não consigo enxergar o que o inimigo está fazendo sobre ela. Então eu repreendi. Ela não queria ficar na hora da oração. Eu falei, você vai ficar aqui, você vai escutar a mamãe orando. Repreendi. Aí depois que passou, né, a minha ira, justamente, quando a gente busca a Deus, o Senhor ele ajuda a estabilizar os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Então, estabilizou ali eu me acalmei, e aí eu pude sentar com ela e conversar com ela, e depois eu falei para ela que a mamãe gritou e falou muito com ela, não precisava ter gritado tanto com ela, que eu realmente gritei demais, eu pedi desculpa para ela, desculpa mamãe, a mamãe não pode, né, ficar gritando desse jeito com você, para ela entender que tem um limite também com ela, né? Não pode fazer o que quiser com ela, não é assim só porque ela é minha filha. Então, para ela entender que eu também passei dos limites, assim como ela passa. Pedi desculpa, mas é verdade, os pais nem todos conseguem enxergar seus erros, suas extrapolações. Precisava, mas não consegue. O perfeito só é Deus, né? Nós não somos. Exatamente. Então, mas é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado você que está assistindo. Compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser edificante também. De repente não é uma mãe, mas é um irmão, é um pai. Compartilha aí que Deus vai falando com quem Ele quiser falar. E para as mães, né, continuando o que eu estava falando, não se cobre mais do que você deve, você é uma boa mãe, você fez o que você pôde, e eu tenho certeza que você fez o melhor, e que Deus continue ajudando e dando força, dando graça. Sim, precisamos. E se você tiver alguma dúvida, né, quiser tirar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente passa para a Bruna, de repente, quem sabe a gente não traz ela de novo aqui só para responder as dúvidas, se tiverem muitas, né? Sim. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários, compartilha. Bruna, muitíssimo obrigada. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas pessoas através da sua vida. Em nome de Jesus. Muitas mamães. Ficando doida. Você quer mandar um beijo para alguém? Um abraço? Agradecer? Agradecer a todas as mamães que nos ouviram, que vão ouvir aí as nossas considerações de que nós somos falhos também, né? Eu estou aprendendo também, e que a gente sempre foque em ter a palavra de Deus como o centro de tudo nas nossas vidas, ter o Senhor como o centro de tudo, buscar as melhores amizades que também tenham esse mesmo ponto de estar com o Senhor e a palavra do Senhor no centro de tudo, e continuar na luta, porque é luta. É luta.
luta, é difícil, mas é bênção. Sim. Mas é bênção. Então, gente, muito obrigado. Você que assistiu até aqui o vídeo, compartilha e até o próximo episódio. Tchau, tchau.